Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Muito obrigado desde já, você que vai estar nos acompanhando ao vivo, para você que vai estar maratonando esse episódio juntamente com os outros em um outro momento, tá bom? Muito obrigado mesmo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e, é claro, compartilhar aí com todo mundo que nós estamos ao vivo. Antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, que é muito especial, quero agradecer aqui a Montana Automóveis, nossos patrocinadores, a Montana, que você já está vendo o QR Code aqui na tela, para você que está a fim de comprar, trocar, financiar, vender o seu veículo, a Montana tem tudo que você precisa com aquele preço especial, tá? Além disso, tem veículos com até 2 anos de garantia. Se você está a fim de fazer o melhor negócio da sua vida, procure a Montana Automóveis. Com a gente por aqui também o Sanso Studio. Sabe quando você deixa o seu carro para poder lavar e simplesmente o pessoal dá aquele trato, aquele capricho? É a galera do Sanso Studio. Higienização total, faz a limpeza, tem a limpeza ecológica, faz a higienização completa e a lavagem do seu carro. Tudo isso como se o carro fosse deles, por isso o cuidado é todo especial, tá bom? QR Code na tela para você entrar em contato também. Todas as bebidas que a gente consome aqui no nosso podcast é do Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região. Cara nova, tá com um novo site, loja.fernandãobebidas.com.br, site novinho para você, mais fácil para você fazer as suas compras. O melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. A Tiflow também, que é a loja que veste os artistas, é a nossa loja também patrocinadora aqui do No Ar. Nova loja no Iguatemi, coleção outono e inverno, tá rolando promoção também do mês dos pais, onde você pode inclusive faturar prêmios. Dê uma passadinha por lá. Quer comprar Tiflow no site? Vai lá no Noar 10, você tem 10% de desconto em toda a compra que você fizer no site. E pra gente fechar essa primeira parte, falar do Rei do Pão de Queijo junto com a gente por aqui. Daqui a pouquinho temos umas coisas bem gostosas do Rei do Pão de Queijo. São 4 unidades agora, tá? Tem ali na Badi, tem também na General, no Plaza Capital e agora a unidade Dama em frente ao Gaivota. E também falar do Transforma Empreendedor. Tá chegando em 14 de setembro esse grande evento aqui em São José do Rio Preto e o No Ar vai estar presente ao vivo fazendo um montão de entrevistas. Vamos estar com toda a equipe da Filmix aqui fazendo realmente uma bateria. Vai ser o dia todo, né? Com entrevistas com todo mundo, todos os convidados que tiver no Transforma Empreendedor, tá bom? Se você não comprou seu ingresso ainda, dá tempo ainda, corra aqui e já acesse, beleza? Obrigado mais uma vez, galera. Vamos apresentar a nossa convidada, que é uma pessoa muito especial. Já sigo ela já faz um tempinho. Já era para ter vindo aqui, mas agora aconteceu. Graças a Deus, tudo no tempo de Deus. E a gente vai falar muito sobre a carreira dela, sobre a vida dela, a conversão. É uma mulher que tem um testemunho muito lindo. E a gente vai saber um pouquinho mais dessa coach sensacional, tá bom? E que você vai conhecer junto comigo aqui hoje com o No Ar com Hamilton Trevisan. Janaína Glicério, seja bem-vinda. Hamilton, muito obrigada, viu? Estou muito feliz de estar aqui essa noite. Realmente é um presente. E como eu até falei no Santo Terço hoje pela manhã, esse convite veio em dezembro, né? Sim. E aí percorreu até agosto, olha quanto tempo passou. E aí eu coloquei, quando eu fui montar o meu painel do mês de julho, eu coloquei que eu viria no podcast. Olha Isso só. aconteceu, pois você me chamou no final do mês de julho. Amém. Que e legal. eu estou aqui no início do mês de agosto. Então, aquilo que Deus quer, Ele faz, né? Então é por isso que eu estou aqui essa noite.
E ó, você sabe que quando eu assisti o seu primeiro vídeo, a primeira vez, né, que você faz ao vivo, o Santo Terço, depois você deixa ele salvo. E eu falei assim, cara, ela faz todo dia, né? Aí eu comecei a ver e tal, aí eu vi lá coach, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Infelizmente as pessoas, né, por diversas coisas e por golpes também, tem muita gente que tem um certo receio, um certo preconceito da palavra coach, certo, né? Mas quando a gente conhece o que a pessoa faz, a gente sabe o que ela tá fazendo, aí muda tudo, né? Exatamente. Você já tem um prisma diferente. E aí eu fui acompanhando, e aí foi quando eu falei, cara, eu vou chamar ela pra poder vir. Como a gente estava indo naquela transição, eu falei, aí eu já tinha mais ou menos deixado organizado para poder te chamar em fevereiro. Aí eu falei, eu vou mandar uma mensagem para ela. Eu falei, cara, em fevereiro, e se não der? Aí se teve que trocar os horários, a gente teve que trocar os horários, aí depois passou de quinta para segunda. Falei, não, eu preciso chamar porque depois não vai enrolar. E muito obrigado por você ter dado o seu sim, aceitado, porque para mim vai ser muito especial o nosso bate-papo hoje. Para mim também. Antes da gente falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o texto, a sua conversão e tudo mais, eu queria que você me falasse, que você contasse para todo mundo que está nos acompanhando agora, quem é a Janaína, onde você nasceu, como que foi um pouquinho da sua infância. Certo. Eu me chamo Janaína, né? Tenho 31 anos agora, sou casada com o Cezinha, sou mãe de 2 filhos na terra e 2 filhos no céu. Sou filha do Ademir, da Rosimeire. Eu falo sempre que eu sou uma filha de um Deus Pai muito amado, muito misericordioso, porque se eu estou aqui nessa noite, é porque Deus foi muito misericordioso com a minha vida. E eu sou de José Bonifácio, nascida e criada em José Bonifácio. Morei 4 anos aqui em São José do Rio Preto. Sim. Quando eu fiz faculdade aqui, fiz faculdade na Unirp de Direito em 2010, se eu não me engano. Já se passou bastante tempo. E hoje eu digo assim, quando me perguntam, né, quem eu sou, até pelo coach, a gente sempre tenta definir quem somos. E hoje quem eu sou? É uma filha amada de um Deus Pai, que acredita na misericórdia de Deus e sabe que só está aqui pelo amor dele, sabe? Por tudo aquilo que ele realiza em nossas vidas. Então, hoje sou mãe do Davi, mãe da Ana Luísa, e tenho 2 filhinhos no céu, como já disse, que é a Antonella e o Lorenzo. E vocês vão ver ao longo, né, que eu digo que do amor, da dor nasceu o amor. E é por isso que eu estou aqui dando ao sim, ao meu propósito e ao chamado que Deus tem para minha vida. Muito bem. Como que foi a sua infância, Janaína? Assim, você foi uma garota tranquila, foi muito arteira? Eu nasci, assim, eu nasci e fui criada num berço católico, né? Então, mas a minha família era uma família extremamente comum, né? De pais e mães, com a graça de Deus. Eu lembro de cenas da minha mãe ajoelhada ao lado da cama, rezando pela conversão do meu pai. Então, isso marcou muito na minha vida e, sem dúvida nenhuma, faz com que tudo faça sentido hoje em dia. Sim. Porque foi graças a ela também que tudo fez com que isso acontecesse, né? Que eu estivesse aqui. Mas assim, fui um pouco arteira. Hoje eu me identifico muito com os meus filhos, inclusive com o Davi. Mas sempre fui uma filha muito bondosa, assim, sabe? Eu sempre acolhi aquilo que os meus pais falavam, sabe? Aquilo que os meus pais passavam. E era eu e a irmã, que é a irmã Jéssica, eu tenho uma irmã que é freira. Então, a minha única irmã foi pro convento quando eu tinha 15 anos. Então, velha. Mais velha do que eu. A irmã Jéssica está no convento já tem 16 anos. 15 anos, na verdade. 15 anos. Então, assim, a gente viveu uma infância tranquila, num bairro tranquilo. Vivemos uma infância comum, mas com vários altos e baixos também, de família, assim, crises financeiras e tudo mais. Então, passamos por todos esses perrengues. Mas, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus pela vida que eu tive e pelos pais que eu tive também. Que, sem dúvida nenhuma, se não fosse eles, muita coisa não seria como é. Você tocou num ponto aí que você falou que você via, né? A sua mãe tentando a conversão do seu pai. Certo. O seu pai não era muito de dentro da igreja. Não. Meu pai ia na igreja na época um casamento. E olha lá. Isso. Assim, o básico, sabe? O bem pouco, assim. Mas a minha mãe, não. A gente foi criada... Eu lembro dela fazer parte de Cerco de Jericó. Ela levava a gente... Ela fez com que a gente fizesse catecismo, primeira comunhão. Na época a gente nem sabia, né? Sim. Esse amor que a gente vive hoje estava tão distante da nossa realidade. Fazia com que a gente se vestisse de anjinho para participar das coisas. A minha irmã se vestia de Nossa Senhora. Então, assim, a gente sempre teve nesse meio aí
Mas eu lembro que eu ia na missa, eu lembro dessa cena de eu indo na missa, eu dormindo no banco da missa, assim, sabe? Naquela época, criança, né? Nem sabia de muita coisa. Mas vivemos dessa forma, fomos criados dessa maneira. Lembro das minhas avós, da minha avó Júlia, que já faleceu, rezando. Inclusive da minha avó Maria, que até hoje a gente tem até o privilégio de morar na casa do lado. Meu pai construiu e ela mora ao lado da gente, que é a bisa dos meus filhos, né? E lembro da minha avó, ela chamava a gente todo no quarto quando a gente ia passar férias em Monte Aprazível. E aí ela chamava nós para rezar o terço, acendia uma velhinha e forçava a gente a rezar. E eu lembro disso muito forte, assim. E eu acho que tudo veio daí, na verdade. Sim. Se você me permite, como que foi que você viu, né, que vocês viram o sim da sua irmã? Porque é uma decisão muito importante, muito séria, né? E uma missão muito bonita. Certo. Uhum. Nós nunca imaginávamos. Por mais que nós havíamos sido criadas nesse cenário, mas era assim, era bem de BGE. Sim. Modo de falar, Sim. né? Pra ficar mais claro. E quando a irmã Jéssica deixou a faculdade, nós passamos um dia, minha mãe foi me buscar na academia, a gente passou na frente da praça, que é onde todo mundo ficava pegando ônibus. A irmã Jéssica, que eu peguei o hábito de falar assim, né? Por respeito. A Jéssica tava lá chorando, e aí eu falei, mãe, para o carro, a Jéssica tá chorando. Aí eu fui até ela antes da minha mãe, pois eu já imaginava. Pois, neste tempo que eu fazia escola de manhã, eu ia com ela. Como ela tinha que me levar de bis para depois trabalhar, Sim. eu tinha que ir com ela na missa. E eu odiava. Pra mim era o fim. Porque eu tinha que ir, porque eu não tinha outra opção. Porque depois ela tinha que deixar na escola, era minha carona, né? Olha, com a graça de Deus, hoje eu sou apaixonada pela Santa Missa. Naquela época eu nem sabia, eu já era uma adolescente, mas nem sabia tanta coisa assim. E aí, quando a gente parou ali na frente, eu olhei pra ela e falei, Jéssica, o que tá acontecendo? Ela falou, eu não quero ir mais. Aí me voltamos pro carro, porque a minha mãe, como toda mãe, sonha aquela questão assim, vai se casar. Sim. Vai me dar netos, né? Os pais têm o erro de sonhar para os filhos e aquilo que talvez eles não tiveram, aquilo que talvez fosse melhor. E eu entendo, hoje sendo mãe... né, os sonhos. Isso. Hoje, sendo mãe, eu entendo, porque não tem como a gente amar aquilo que a gente não conhece. Sim. E meus pais não conheciam também. Minha mãe também não conhecia. E aí, a minha mãe... A irmã Jéssica falou, mãe, eu não quero ir mais. Tô indecisa entre a vida do mundo e a vida religiosa. Meu pai viajava, chegou de viagem. Eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe chorou de um dia pro outro. Os olhos estavam desse tamanho. E aí, meu pai chegou de viagem, sempre muito... É um São José, sempre muito calmo, muito calado. E aí, a minha irmã olhou para ele e falou, pai, eu tô indecisa entre a vida do mundo e a vida religiosa. Ele foi pro banheiro. Acho que ele foi dar uma chorada, porque acho que também ele não entendia naquele momento. Voltou, passou a mão na cabeça dela e falou, se essa é a tua vontade, tudo bem. Olha só. Já a minha mãe... em lágrimas profundas, porque acho que ela não imaginava tudo que ela esperava. Hoje ela é muito grata a Deus, né, por Deus ter feito essa misericórdia na vida da minha irmã e da minha família, pois se estende a nós, né? Porque quando uma família, existe um vocacionado, lógico, todos somos chamados, né? A gente vai falar sobre isso. Não é a Jana, não é o Hamilton, não é a irmã Jéssica. Todos que somos filhos e filhas de Deus, né? Que fomos escolhidos, fomos sonhados por Deus. É um projeto de vida a nossa vida para Deus. Então, todos nós temos um sim perante Deus. Porém, a gente não imaginava essa vocação para ela. Então, assim, foi um processo, na verdade, viu, Hamilton? Eu encarei naquela época, eu me questionava assim, quem vai cuidar do papai e da mamãe? Era o que eu falava, né? No final da vida, esse era o meu questionamento. Porém, eu já entendo claramente, mas para os meus pais, para minha mãe foi mais difícil. Para o meu pai foi tranquilo. E hoje, realmente, como eu disse, a gente é muito grata a Deus, assim, eu sou muito grata. Porque, sem dúvida nenhuma, o sim dela também faz parte do meu sim. Não tem dúvida. É, por isso que eu te perguntei, entende? Porque ela me chamou demais, ela me trazia assim, sabe? E falava, não, Janaí, não, volta pra cá, é aqui o lugar. E tentou me resgatar várias e várias vezes e não desistiu de mim, juntamente com Deus, né? Porque essa era a vontade de Deus. E assim foi. Que legal. Eu tenho uma amiga, né, que a gente tinha um grupo de oração e eram quatro irmãos. E a gente mesmo pegava o microfone tudo emendado, tudo remendado para poder tocar, para poder fazer, né? Mas a gente estava ali pela obra mesmo. E a gente percebia que elas realmente eram bem apegadas assim a Deus. E aí, hoje em dia, outro dia que eu vi que ela começou a me seguir no Instagram, que ela virou irmã também. Uau! Se tornou, se eu não me engano, ela está em Santa Fé do Sul, se eu não me engano.
Pô, a hora que eu vi lá o jeito dela falar, o jeito dela, né? Eu falei, nossa, cara, que legal, né? Um baita orgulho que eu fiquei, porque a gente acompanhou o crescimento, Sim, né? aham. Desde o grupo de oração, para poder fazer assim. Vamos falar um pouquinho da sua jornada de fé, porque a gente começou aqui, você falando duas coisas muito importantes, até eu falei hoje na rádio, né? Você falou, eu sou mãe de 4 crianças, 2 na terra e 2 no céu. A gente sabe que existem os 2 caminhos para poder ir até Deus, que é pela dor ou pelo amor. Certo, eu cresci E a escutando gente- isso, na verdade. E a Minha gente mãe sempre imagina falou. que nessa situação, ainda mais agora, né, com essa tragédia que aconteceu, a gente fica todo mundo muito abalado. Eu fiquei muito impactado com isso. A gente pega a tendência, né, a gente vê assim que a vida que no caso, os filhos, né, sepultarem os pais, né? E quando acontece o inverso, é uma coisa muito difícil. Eu imagino que é uma dor muito grande para os 2, né? Eu não sei se a sua jornada, essa sua, vamos dizer assim, uma virada de chave aconteceu depois disso ou se antes desse momento. A minha ressurreição foi após isso. Sim. Foi quando eu devolvi Lorenzo ao céu. Mas tudo começou um tempo atrás, né? Eu sou, como eu disse, né, fui criada em berço católico. A irmã Jéssica foi para o convento. A gente fazia parte do Redil do Bom Pastor em José Bonifácio, né? Que é das irmãs lá da Infinita Misericórdia de Deus. Aos meus 17 anos, fiz vários encontros de jovens. Tive o conhecimento do que era Deus. Experimentei esse amor. Vivi o Espírito Santo. Tive vários encontros. Mas eu vivi um pé no barco, outro no mar. Um pé no barco, outro no rio, né? Mas acredito também naquilo que Deus estava fazendo, né? Também para com a minha vida. E teve uma noite, num dos encontros de jovens, que eu me vesti de Nossa Senhora. Eu me chamo Janaína de Fátima, pois sou consagrada a Nossa Senhora de Fátima desde o meu nascimento. Então, minha história com Maria, ela é bem antiga. E hoje eu vejo o Santo Terço tomando posse daquilo que Deus e ela reservou para a minha vida. E quando eu vivi essa noite, eu vestindo de Nossa Senhora, foi assim, foi o céu na terra. Foi maravilhoso. Eu sei que ali eu estava sendo apenas um instrumento. E nesse dia tinha uma pessoa lá do Rio de Janeiro, uma missionária, e ela me chamou na caminhonete dela, me colocou lá dentro. E ela falava, Nossa Senhora tem algo reservado para a tua vida. É algo grandioso que Deus vai fazer na tua vida. Através da tua vida, várias pessoas voltarão para Deus. E naquela época, aos 17 anos, com um pé no barco, outro no mar, entrou, deu aquele sentimento, mas eu escutei e abandonei, né? E voltei para o mundo. Fiz faculdade e tudo mais. E aí, participei até da Metanoia quando eu morava aqui em São José do Rio Preto. E alguns encontros do Metanoia e tudo mais. Fiz um encontro em Jaci, que foi crucial, que eu já estava na altura, com 24 anos, que foi ali nos Frei. E assim, foi maravilhoso, foi Deus me chamando mesmo. E naquela época eu precisava tomar uma decisão muito crucial, assim. E que fazia todo sentido para aquilo que eu ia viver, em relação ao meu maior sonho. Meu maior sonho sempre foi a maternidade. O matrimônio. Eu tinha sonho de me casar. As minhas amigas na época da faculdade, elas brincavam. Quem vai ser a primeira a casar? É a Janaína, não tenho dúvida. Se elas estão assistindo aí agora, elas vão se lembrar. Não tenho dúvida que é a Janaína que vai se casar primeiro. Porém, eu vivia no mundo, né, naquela coisa, então não sabia se esse momento realmente ia acontecer. E quando eu fiz esse encontro, eu precisei tomar uma decisão crucial. E aí eu falei assim para Deus. Padre Paulo Ricardo fala uma coisa que eu gosto muito, que quando a gente se apresenta para Deus, a gente não pode se apresentar como um personagem. Sim. Então a gente tem que chegar e falar, olha, pai, o negócio tá o seguinte, eu tô assim, eu tô sentindo isso, ó, tô aqui, não tô querendo rezar, mas tô aqui aos teus pés, tô aqui beijando sua cruz e tudo mais. E aí eu falei para ele, olha, pai, eu preciso tomar essa decisão em 1 mês. Eu vou visitar o Santíssimo durante 1 mês, de segunda a domingo. Seja de manhã, eu trabalhava aqui em São José do Rio Preto na época, eu era gerente de uma farmácia. Eu vou de manhã, eu vou na hora do almoço, ou eu vou de tarde, mas o senhor precisa me dar uma resposta, né? Olha a audácia. Ô, minha misericórdia. Precisava tanto da misericórdia de Deus nessa época. E fui. Todo dia. No 30º dia, quando deu 30 dias, eu estava lá, ajoelhada aos pés do Santíssimo. Jesus colocou no meu coração, vá, confesse, volte a comungar
e vá à missa. Na hora, me coloquei em lágrimas e olhei para Jesus e falei, pai, tudo bem. Isso era numa sexta-feira à noite. Vixe. Eu falei, a missa só domingo. Né? Porque naquela época a missa era só do dia domingo. Sim. Missa só domingo. Posso procurar se tem um padre aqui agora, mas não sei. Ok. Passou 5 minutos. De repente, começou uma missa no fundo. Eu falei, Senhor. Catei minha bolsa, corri pra missa. Era uma missa de 7º dia, no bairro da Redentora. Um bairro, como é que eu posso dizer? Conceituado, assim, né? Das Sim, pessoas... sim. Eles devem ter achado alguma coisa errada, porque eu chorei do começo ao fim da missa. Eles deviam se perguntar, quem é essa parente, né? O parente tá distante, veio de fora. Da onde saiu essa pessoa? Eu só sei que eu recebi a misericórdia de Deus, fui pra casa nesse dia, me coloquei aos pés da minha cama, coloquei Nossa Senhora assim e pedi pra ela, mãe, me dá uma luz, me ajude a tomar essa decisão. No outro dia a decisão estava tomada e foi aí que tudo começou. Pois, depois de 1 mês, eu reencontrei o Cezinha, que é meu marido. Sim. Depois de 10 anos, e eu falo que a gente andou pelo mundo por 10 anos, em 6 meses nós nos casamos. Vivi um tempo, até o casamento do matrimônio no religioso. Sim. Eu vivi a castidade, pois eu queria demais isso. Vivemos esse tempo. E aí nos casamos. E aí, foi aí que tudo começou. Porque aí vem o casamento, né, o conjugal, vem o servir, a decisão de amar e servir, né? Todos os dias eu rezo sobre isso. Até São José Maria Escrivá, que eu até te trouxe um presente aqui, um livro Legal. de São José Maria Escrivá, ele fala, né, sobre o servir, né, sobre estar disposto a amar o outro, né? Até o Olavo de Carvalho dizia que amar é uma decisão, não é um sentimento. Sim. E quando você se casa, você descobre isso. Só que às vezes você não está preparado por isso. Através das suas crenças, de como você foi criado, a quantidade e a qualidade de amor que você recebeu. E eu disse, só Deus para me salvar agora. Por quê? Eu não tinha outra saída. Era Deus e Deus e Deus e Deus. Só que aí tive Davi, né? Tive Davi. Engravidei de Davi logo depois, assim que me casei, um pouquinho de tempo depois. E era um filho tão amado, esperado, sonhado, profetizado, maravilhosamente perfeito. Quando eu engravidei de Davi, era uma gestação gemelar. Davi e Antonella. Olha. Pois, quando nós fomos na ultrassom, a gente escutou o coração dos dois embriões, né? Que ainda era chamado de embrião, né? Mas existia vida. Sim. Escutamos os corações dos dois. E aí a médica falou, olha, é uma gestação gemelar. O Cezinha Olha. quase caiu de costa. Mas eu fiquei numa alegria sem fim. Falei, meu Deus, que alegria. Ela falou, olha, mas não conta para as pessoas ainda, porque uma gestação gemelar era um pouco mais complicada e tudo mais. Acha que nada. Deus estava fazendo a obra. Como é que eu não ia contar? Contei para todo mundo, uma alegria sem fim. Passou-se 1 mês, eu tive um sangramento pequeno, voltei para a ultrassom, já não tinha batimento no outro embrião. E quando acontece bem no início de uma gestação, o corpo absorve. Sim. Aí as pessoas me perguntam, mas como é que você sabia que era ela? A gente batizou como Antonella. Pois um filho ele pode ser batizado desde o ventre materno. Sim. O Cezinha sonhou com ela, vindo se despedir dele. Então a gente batizou como Antonella e é a Antonella que a gente tem no céu. Que é o que nos dá motivos ainda mais para lutar aqui nessa terra de Santa Cruz, para um dia nos encontrar com esses filhos tão amados, né? E aí tive Davi, nasceu saudável, maravilhoso. Depois de Davi, teve Lorenzo. Lorenzo, um filho sonhado também, esperado. Quando deu 4 para 5 meses de gestação, eu comecei com uns sangramentos. E aí, fui na médica, tudo bem. Pedi para ela se eu podia colocar uma medicação que eu colocava na época do Davi. Ela não deixou, disse que estava tudo bem, que estava numa qualidade ótima e tudo certo. Passou uma semana, o sangramento continuou. E naquele dia, eu peguei meu terço, que não era esse, nesse sangramento e falei, eu perdi meu filho. Nossa. Tinha certeza. Aí fomos, época de pandemia, Davi pequenininho, só mamava no peito ainda. Montamos no carro, eu, Cezinha e Davi fomos pro hospital. Chegou lá, Cezinha não podia subir, porque tinha com criança, acompanhante não podia subir. Subi sozinha, cheguei lá, fiquei esperando umas 4 horas na recepção do HCM. E fiquei lá rezando meu terço. E naquela época, eu rezava terço uma vez na vida, outra na morte. Tipo assim, né? E comecei ali a rezar meu terço e tudo mais. Aí chegou na hora da triagem, a moça falou, vem. Aí ela colocou os batimentos, colocou para ouvir os batimentos, ela falou, olha, não tá ouvindo, mas nessa época é normal. Eu falei, não,
Eu já escutei o batimento do meu filho. O batimento dele parou. Não, mãezinha, espera, a médica, né? Aí chegou na hora da médica, ela falou, vamos fazer ultrassom. Eu falei pra ela, doutora, vamos fazer ultrassom pra ver se tá tudo bem e tudo mais? Ela falou, não precisa. Eu vi aqui o sangramento não tá fluido, não sei o que, né? Falei, ok. Falei, doutora, mas eu preciso fazer ultrassom, eu tô sentindo. Aí fui, fiz. Quando eu cheguei pra fazer ultrassom, é aquilo que Deus prepara, né? Deus preparou até o médico. Pois quando ele colocou lá o aparelho da ultrassom, quando eu olhei na televisãozinha, no visor, eu já sabia, porque não tava mexendo, né? Aí ele olhou pra mim e falou, olha, mãezinha, não tem mais batimento. Aí eu falei, verdade, doutor. Aí meus olhos encheram de lágrimas. Aí ele olhou pra mim e ele falou, você tem fé? Eu falei, tenho muito. Ele falou, então, é aquilo que Deus faz que a gente tem que acolher na nossa vida. Não é verdade? Olha só. Eu falei, é verdade, doutor, o senhor tem razão. Extremamente preparado. Extremamente preparado. Enxuguei as minhas lágrimas naquela hora. Liguei pro Cezinho. O Cezinho falava, mas como? Mas como? Aí ele falou, tem como eu subir? Aí ele subiu. Aí a médica olhou pra mim, olha, mãe, mas agora você vai ter que ficar aqui. Falei, não, doutora, não tem como. Vou pra casa, tenho filho pequeno, só mama no peito, não comeu uma madeira, não tem uma chupeta, não tem nada. Ela falou, não, mãe, você vai ter que ficar, o seu filho já tem formação óssea. Eu falei, tá joia. O Cezinha foi embora, fiquei sozinha. Quando eu entrei naquela salinha, naquele quarto de hospital, tinha um bercinho assim de nenê, vieram as enfermeiras, elas pegaram meio que com vergonha assim. Na hora eu deitei na cama, chorando um pouco, coloquei na Rede Vida. Quando eu coloquei na Rede Vida, eu tenho até as fotos do dia no meu celular, de tudo, assim, porque eu tirei foto de tudo, porque eu queria me lembrar desse dia. Tava Jesus exposto no ostensório. Eu falei, pai, tu tá no controle. Mesmo que eu não entenda, o Senhor tá no controle. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam, Jana, mas você não questionou? Eu falei, olha, eu fiz um questionamento, mas foi o tempo de eu questionar e ele me responder. Eu perguntei, pai, por que eu? Ele respondeu, por que não você? Quantas pessoas? Quantas mães devolvem o seu filho ao céu? Eis aí um motivo agora para você me dar seu sim de verdade. Nossa. Eis aí um motivo. Então, assim, foi de uma certa forma, foi na época do Lorenzo em que Deus fez assim, ó, agora é a hora. Só que eu vivi um deserto, né? Foi muita dor. Lógico, eu descobri com uma perda de um filho, Hamilton, que não existe tempo para perder filho. Não. Filho pode ter 1 semana, 8 semanas de vida uterina. A dor é a mesma, né? A dor é a mesma. O filho pode ter 50 anos, como você disse, é a ordem inversa, não é verdade? Porém, claro, eu sei que hoje, quando a gente olha para a vida, recentemente a gente viveu, agora em José Bonifácio, na semana passada, algo que comoveu a cidade ficou em luto, na verdade. A gente vinha rezando muito por ela, pela Heloíse, até quero rezar, dizer aqui em memória de Heloíse Escaramal Castilho, a Elô. Nós rezamos muito pelo milagre da vida dela. Uma menina saudável, 5 anos, a mesma idade do meu filho. Veio para o HCM com crises de convulsão. Até então, agora eu não sei como é que foi depois da autópsia, mas não se descobriu o que ela tinha. E ela se foi. E a gente rezou muito pelo milagre. Como eu disse para alguns amigos próximos, a gente rezou para o milagre acontecer. Mas ele aconteceu, conforme Deus queria que ele tivesse acontecido. E a gente foi para aquele velório, viu a dor daqueles pais, mas ao mesmo tempo que a gente via a dor, a gente via a presença de Jesus claramente, porque foi lindíssimo, o clamor e tudo mais. Então, assim, quando vem essa dor, né, a dor da perda, é a dor que não tem nome. Eu descobri que é a dor que não tem nome. Porque quando a gente perde um marido, a gente fica viúva, né? Não tem. A perda de um filho, qual é o nome que você dá? Não existe. Não tem como dar nome a essa dor, né? Então, assim, foi basicamente aí que tudo começou de uma forma bem fervorosa, dolorida, mas necessária. Eu falo que da dor nasceu o amor. Eu pensei nisso outro dia, que eu tava até vendo uma reportagem. Porque quando você perde os seus pais, você fica órfão, né? Mas a questão do nome do que se dá realmente não tem em relação ao filho. A gente viveu um caso como esse que você disse, da Heloíse, né? Heloíse. A Isis aqui em Rio Preto, né? A Isis, eu acompanhei. E a Isis, ela tem um papel muito importante, porque a quantidade de pessoas que ela converteu e que ela levou para perto de Deus, porque foi uma corrente muito grande, né? Não só de todo mundo que se uniu, né, para poder ter, era uma quantia grande que precisava para poder comprar os remédios, mas também na fé, né? E eu me lembro que um dia
Vou até tomar aqui, às vezes, aqui para poder falar da Érica. Ela disse que a Iris falou assim: eu só vou sair do hospital quando eu estiver curada. E ela tá curada hoje, né? Amém. Ela tá curada, ela tá com o Senhor, ela tá curada, ela não tem mais nada, e eu acho que é isso. E hoje, a alegria que a gente tem de saber a quantidade de pessoas que ela levou para perto de Deus, né, para realmente ter mais fé, foi uma coisa impressionante. Eu queria mandar um beijo especial aqui pro Renan Buca, a Rosimeire Glicério, que tá aqui, Deus é maravilhoso. Minha Ana mãe. Paula Bigatão também tá mandando Minha aqui, amiga. falando que lembra desse dia como se fosse hoje. Para você que tá assistindo aí, para você participar do chat, você tem que se inscrever no canal, tá? Rapidinho você se inscreve, 50 segundos, o YouTube já libera para você estar participando com a gente. Pra gente continuar o bate-papo aqui, deixa eu só falar com você, enquanto a Janaína toma uma água, dos nossos patrocinadores aqui, a Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel. Gente, são mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto, fica ali na Major Léo Lerro 1120, próximo da Igreja São Judas, tá? Só você chegar lá, você vai conhecer carnes inspecionadas diariamente para você, qualidade absoluta, e o mais bacana também, eles têm aquele kit mistura, tudo fracionada, para poder ajudar você no final de semana, tem uns assados sensacionais. Casa de Carnes Roseiral. Vai lá no @Casa de Carnes Roseiral no Instagram. Interessências.com.br, @Interessências, a loja mais perfumada aqui de São José do Rio Preto. Essências, você vai encontrar matéria-prima, você vai encontrar perfume, aquele perfume sensacional, incrível, que todo mundo gosta, na Interessências você encontra, tá? Quer fazer o seu curso também para você aprender, fazer a sua essência, para você poder vender e ganhar uma grana extra? Procure também. @Interessências no Instagram, interessências.com.br. Quero falar com você da Y Steak. A Y Steak, gente, só para você ter uma ideia, é um restaurante que tem um sabor afetivo. São sabores especiais, são carnes feitas com todo o capricho, um churrasquinho com aquele tempero especial diretamente de Minas Gerais. Procure o @Y Steak aí no Instagram para você saber das novidades, sempre de sexta a domingo com show ao vivo, uma atração diferente e pratos incríveis para você, tá bom? @Y Steak no Instagram. Agradecer o QAP Armas e Munições, também junto com a gente, nosso grande parceiro, para você que quer ser CAC, para você que tá a fim de tirar o seu registro, tudo legalizado, passando pela Polícia Federal, fazendo todos os cursos de maneira correta, tudo certinho para não te dar dor de cabeça. E tem também o QAP Guns, que logo logo a gente vai estar falando por aqui, tá bom? Maridon Burger House, a melhor hamburgueria da cidade. A Janaína vai receber depois um voucher também para conhecer o Maridon Burger, tá bom? Quando ela estiver aqui em Rio Preto. Lá você encontra os hambúrgueres feitos com carne Angus direto na parrilha, sabores especiais, e também aos finais de semana você vai encontrar aquelas costelas feitas no capricho. Maridon Burger, @Maridon Burger no Instagram, beleza? A Janaína vai receber de presente, está recebendo uma caneca personalizada da Encantare Mimos Afetivos, nossa parceira também aqui do No Ar, belezinha? Daqui a pouquinho mandar um beijão pra Renatinha, galera que você quer dar um presente especial para alguém, seja uma caneca, uma cesta, a Encantare tem tudo isso, vai lá no @Encantare Mimos no Instagram para você conhecer o trabalho dela, beleza? Daqui a pouquinho a gente fala mais dos patrocinadores. A gente estava falando sobre esse seu começo dessa caminhada, né? E aí você falou assim, eu rezava o terço um dia, depois outro mês, uma vez num dia, outra vez no outro. E hoje em dia não tem como a gente não acordar e saber que às 6 horas da manhã a Janaína está lá ao vivo, ou mesmo que o terço seja gravado, mas está lá às 6 horas da manhã. Essa parte do terço, ela começou logo após, porque aí tem também uma outra parte que eu queria dizer, porque teve essas duas perdas, né? Os dois estão no céu. Mas aí você teve mais uma filha, né? Chegou a quarta. Ana Luísa. Ana Luísa. E como que foi, antes da gente falar sobre o terço, rapidinho para não me perder. Como que foi você e o Cezinha quando você soube que você estava grávida de novo, né? O Cezinha, depois que eu perdi Lorenzo, ele ficou com medo. Sim. Teve medo. Só que, como Jesus nos fala 365 vezes na Bíblia, não tenhais medo. Maria, quando recebeu a visita do anjo, sem dúvida nenhuma, ela também teve medo. Nossa Senhora. Imagine, uma menina aos 15 anos, não preparada e nem imaginava que ela seria a mãe do Salvador do mundo. O Cezinho em si teve um pouco de medo, mas eu não. Eu pedi Ana Luísa para Nossa Senhora num terço, num rosário, que vai acontecer agora, a partir do dia 15 de agosto, do Frei Gilson. Sim. Eu pedi
na quaresma de São Miguel, eu pedi a Ana Luísa. Teve um dia que o Frei, às 4 horas da manhã, 4 e pouquinho era, ele pediu para que nós pegássemos a imagem de Nossa Senhora. E eu tenho uma imagem de Nossa Senhora grávida. E ele pediu para que naquele momento as mães que haviam perdido filho, que sonhavam em carregar em seu ventre um novo filho, pedissem a ela. Sem dúvida e sem demora, eu busquei na hora, coloquei ela na minha frente, olhei para ela e falei: mãe, me dá uma menina. Eu pedi: mãe, eu quero ser mãe de uma menina. Ai, Jana, mas por que uma menina? Eu já tinha um menino, claro. Era aquilo que... Eu sei que Nossa Senhora é a Maria Porta do Céu. Então, aquilo que a gente entrega a ela, leva até seu filho. Sim, sim. Então, eu sabia que ele só ia realizar se ele quisesse, né? Se Deus quisesse. Então, Ana Luísa, eu pedi para Nossa Senhora. Passou-se 5 meses, eu estava grávida de Ana Luísa. Nossa. Porém, no começo, quando descobrimos, né, que eu estava grávida, eu fiquei muito feliz. Cezinha teve um pouco de medo, mas também logo já se apaixonou pela ideia. E logo a gente já descobriu que era Ana Luísa e já se apaixonou, sem dúvida nenhuma. Estamos aí, Ana Luísa está com 1 ano e meio já. Passa muito rápido. Que bênção, né? A gente fica imaginando assim, né? Que realmente o medo deve ter, né? É rondado, porque, poxa, vai passar por tudo isso outra vez, né? Um sofrimento, alguma coisa, e num tempo curto, né? Um tempo curto, que isso é uma coisa que talvez ficaria realmente, assim, um pouco mais receoso. Sim, sim. Vamos falar um pouquinho sobre esse seu propósito, porque através das suas perdas, através dessa, não vou dizer uma conversão, mas sim do seu sim, né? De aceitar aquilo que Deus falou para você, aquela vez que você procurou a missa e tudo mais, é uma missão muito bonita. Às vezes, não em relação a Deus, mas às vezes em relação às pessoas entenderem, às vezes até ser um pouco ingrato, um pouco chato, porque as pessoas não entendem como que funciona isso. Outro dia, eu trouxe uma outra pessoa aqui também para falar sobre fé. A pessoa falou assim: cara, não é melhor você levar uma dupla sertaneja? Eu falei: claro que é. A gente vai se divertir, ao invés da água eu vou tomar uma cervejinha com o pessoal lá, vamos fazer uma festa e tal. Mas não é esse o propósito. E o podcast, quando eu criei, era para levar conteúdo de qualidade para as pessoas. Não que a dupla sertaneja não fosse qualidade, mas era para isso. E a gente está tentando fazer esse papel de uma maneira menor, mas tentando evangelizar, tentando levar, né, alguma coisa nesse sentido em relação à nossa missão. Se a minha missão é comunicar, e se na rádio eu não tenho esse espaço, pelo menos no podcast que é meu, eu consigo estar fazendo isso. Mas não é um negócio meio que as pessoas acham que a gente fica um pouco maluco? Acho. Não é? Porque, pô, assim, todo dia, assim, a gente tá falando de você às 6 horas da manhã, mas o Frei às 4, Exato. né? E vai voltar agora, né? Acho que esse dia mês. 15 agora do 8. Gente, é muito assim, mas quando a pessoa vê como que funciona e vê tudo que é realizado, né? Por esse Deus sensacional, esse Deus maravilhoso, aí talvez as coisas mudam, né? Exatamente, eu falo que é um encontro, né? Um encontro até de um resgate de identidade, entendendo que eu sou filho de Deus, filha de Deus, de um pai muito amado, né? Que entregou seu filho único pela nossa salvação, pela salvação da Jana, do Hamilton, da Maria, da Joana. Então, assim, quando você entende verdadeiramente isso, olha para a cruz e entende que aquilo que Deus reservou para a tua vida, não se esquecendo de que temos o livre-arbítrio, né? Que nós podemos escolher as coisas, e muitas coisas que colhemos nesta terra é devido às nossas próprias escolhas. Mas quando a gente olha para a cruz e entende aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez já por nós, é um amor que não dá mais para voltar mais. Teve quando eu decidi intensificar e continuar cada vez mais neste caminho do Santo Terço, do autoconhecimento, né? Quando eu dei o sim pro coach também, eu liguei para a irmã Jéssica num dia e falei: irmã, tô com medo, não sei, será que é isso que Deus quer de mim? Aí ela cantou para mim assim: não dá mais para voltar, o barco está em alto mar, não dá. E depois disso eu falei: não dá. Então, assim, aí tem uma pessoa que toda vez que ela me vê, passa o tempo que ela não me vê, ela olha pra mim e fala: Jana, como é que você faz isso? 6 horas da manhã. É muito cedo, meu Deus, como é que você dá conta? Pois eu iniciei o Santo Terço, vai fazer 3 anos. Olha aí. De segunda a sábado. Então, assim, existe um sim
eu sei que não é nada sobre mim. Sim. Porque se fosse sobre mim, pelas minhas forças, eu não estaria ali. É pela misericórdia de Deus. É pela bondade de Deus. Eu sou um instrumento? Sou um instrumento. Porém, entretanto, é só Deus que faz a obra, né? A gente tem que ser o barro na mão do oleiro, porque Exatamente. senão, se for pelas nossas forças, a gente vai falhar. A gente é ser humano, né? O humano, o que o ser... E hoje, com o coach eu vejo, o que o ser humano procura hoje? Prazer imediato, coisas que não te tirem da zona de conforto. Eu não precisaria acordar às 6 horas da manhã. Eu poderia acordar a hora que o Espírito Santo me acordasse. Mas eu não acordo 6 horas da manhã. Eu acordo 4h30, 4 horas, 5 horas. Depende do que eu tenho que estudar, depende do que eu tenho que ler. Pois eu entendi que também, eu quero ser a mulher de Provérbios 31. A mulher tem que ser a primeira a acordar, né? Hoje, no mundo que a gente vive, que tem esse assunto também, né? Do feminismo, dessa distorção da beleza de ser mulher, que isso também tem sido muito destruído, as pessoas não veem valor nisso. Mas não, eu quero ser essa pessoa, entende? Só que eu sei que não é nada sobre mim. Então, o Santo Terço, Lorenzo faleceu, assim, devolvi Lorenzo ao céu dia 15/7/2021. Vivi aí um deserto até final do ano, dezembro, isso foi julho. Do lado da minha casa, eu moro numa chácara, né? E tinha uma estradinha de terra, agora até asfaltaram, virou um anel viário lá. Agora. Tá chique o negócio. Ficou uma vida inteira pra fazer um anel viário, agora conseguiu. Mas tem uma estradinha de terra que você chega até uma igrejinha, que é a igrejinha do Monte Alegre. E quando aconteceu isso com o Lorenzo, eu acordava 5 horas da manhã, colocava meu tênis, catava meu terço, em lágrimas, muitos e muitos dias, e corria. E ia. Andava, corria, ia até essa igrejinha. E quando você tá nesse lugar, como você olha pro céu, parece que o céu é muito maior, porque é limpo, né, o lugar, assim. E eu olhava para cima e eu suplicava para Deus, Pai, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Porque eu creio na promessa que o Senhor já me fez. Porque eu sentia que eu tinha um chamado muito forte, muito grande, né? E eu falava, Pai, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? E um dia, voltando para casa, com o terço na mão, ele disse, Santo Terço Mariano, dá teu sim. Você é chamada desde quando os teus cabelos eram tecidos no ventre materno. Foi consagrada a Nossa Senhora. Nossa Senhora de Fátima era muito presente na minha vida. E aí eu falei, Terço Mariano, como é que eu vou começar isso? Cheguei no Cezinho, falei, amor, me compra um trem daquele negocinho lá. Eu nem sei falar ring light lá, nem sei. Ring light. Isso aí. Falei, me compra um negócio desse, que eu vou começar a trabalhar com a internet, fazer vídeo na internet, vou começar a rezar o Santo Terço. O Cezinho em si, de primeiro momento, contra. 6 horas da manhã, pra que isso? E nananã. Aí começou a acontecer. No começo, se você pegar um terço do começo e um terço da agora, a dicção é outra, a rapidez é outra e tudo mais. E os testemunhos são maravilhosos, aquilo que Deus realiza. Eu sei que não é nada sobre mim, né? Como eu já disse. Pessoas que iam se suicidar e desistiram por causa do Santo Terço. Pessoas que voltaram para a Igreja Católica. Pessoas que voltaram para a Santa Missa. Mulheres que conseguiram engravidar através do Santo Terço. Não é sobre a Jana, é sobre o que Deus faz lá. Sim. Mas o Santo Terço é lindíssimo. Realmente o Espírito Santo age mesmo, é muito bonito o que acontece. Mulheres que conseguiram engravidar. Mulheres que sentiram um desejo de se reconciliar com sua família, com seu casamento, com o matrimônio, entendendo o tempo de Deus, também da conversão do outro, porque acontece muito isso na nossa vida, né? Às vezes a gente quer tanto que o marido, que os filhos se converta, mas a conversão tem que começar em quem? Em mim. Sim. Isso eu aprendi muito com o coach, por isso que eu falo que o coach, para mim, até Jesus disse para Santa Catarina de Siena, nunca abandone o autoconhecimento. Porque quando a gente volta para o autoconhecimento, a gente volta para a nossa identidade, daquela que nós fomos criados, né? A nossa essência. Então, o Santo Terço entrou bem nessa época aí, depois do Lorenzo. Foi em março de 2022 e estamos aí até hoje. Quando passou-se 2 meses que eu rezava o Santo Terço no meu Instagram, eu fui convidada para rezar no Maria.passa na frente aos domingos, que tem 1 milhão de seguidores. E aí foi aí que também o meu Instagram começou a chegar muito mais pessoas, muito mais fiéis, pessoas que começaram a rezar o Santo Terço e conhecer meu trabalho também. Aí tive muitos clientes também através daí. E foi basicamente isso. E a gente percebe que é uma coisa de maneira orgânica, né? Orgânica sim. Orgânica que a gente fala.
com Deus fazendo tudo, né? Com Deus agindo. Por isso que vai. Ó, deixa eu mandar aqui um beijão pra a Rosinei Sobrinho, ou a Rosinei Sobrinho, tá aqui, tia de Ei, né? Tia de Eis. A Juliana também tá aqui, boa noite, beijos pra vocês. A Cacilda, Jana, como sempre, maravilhosa ouvir você falar sobre Deus. Luvanor José de Lima, boa noite, um abraço do Nor. Quem mais aqui? Elisângela Mariano também, boa noite. Sonhei com a avó Júlia entregando ela, né? É a Ana Luísa. Essa é minha tia, sonhou com a Ana Luísa. A Ana, Isso. ela colocou a avó Júlia. Isso, a avó Júlia tá. sonhou com a Ana, ela sonhou com a avó Júlia, sim, que é a sim, mãe, sim. entregando a Ana Luísa. Aí a Rose também falando que você é uma bênção e tal, né? Que realmente Nossa Senhora apareceu. A Ana também falando que alegria quando viu aquele exame, né? Que eu acho que é o exame que você tava grávida novamente. O pessoal que tá assistindo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, para você poder participar aqui do nosso chat, tá bom? A gente tinha colocado uma caixinha de perguntas para o pessoal poder estar interagindo com a gente. E a Jéssica tá aqui, ó. O que te inspirou, né, a começar a rezar o Santo Terço Mariano ao vivo no Instagram? Então já foi respondido aqui. Certo. Ela acabou respondendo. Um beijo para você, Jéssica. Obrigado. Quem mais aqui? A Ana Maria, né? Falando, eu gostaria que ela comentasse sobre o impacto das orações, né? Como que você vê o impacto das suas orações ao vivo na vida das pessoas que te acompanham. Que você estava falando aqui agora também sobre esses testemunhos que acontecem. Como que as pessoas elas chegam até você e falam o que aconteceu, né? Elas mandam no direct, né? Elas mandam pelo direct dizendo: olha, Jana, rezo o Santo Terço com você tem tanto tempo, ou rezo o Santo Terço com você uma semana. E aí elas contam exatamente o que aconteceu. Jana, a minha filha estava se divorciando do marido, isso também acontece. E aí eu encaminhei seu Santo Terço para ela, e através do Santo Terço ela decidiu não abandonar a casa dela, não abandonar a família dela. Eles foram restaurados e agora eles frequentam a missa e assim, e aí eles vão contando exatamente, abertamente tudo que acontece, tudo. Ó, a Paula tá aqui. Oi, Hamilton, tudo bem? Tô adorando o podcast de hoje. Eu queria fazer uma pergunta. Percebi que ela disse que ela estudou direito, mas parece que ela é coach, mas ao mesmo tempo ela faz as orações. O que ela realmente faz? Ai, Ana Paula, obrigado, viu? O que eu realmente faço? Eu sou formada em Direito, sou bacharel em Direito, não tenho OAB, então, assim, não atuo, não quis isso para minha vida. Hoje sou coach como profissional de formação, né? Sou formada pela maior instituição de inteligência emocional do mundo, que é a Febracis, do Dr. Paulo Vieira. E então trabalho como coach através dos 11 pilares da vida. E eu tenho o meu Instagram, né? Que eu rezo o Santo Terço todos os dias às 6 horas da manhã. E através do Santo Terço também estou aqui, né? Foi assim que o Hamilton me conheceu, de uma certa forma. Exatamente. Ó, quem mais aqui, só pra gente colocar mais uma, é a Renata, né? De que forma o agir do Espírito Santo se manifesta em sua vida, né? Em sua missão como pregadora e coach? Olha, como pregadora, na verdade, foi um chamado, né? Desde muito tempo. Quando eu tinha 17 anos, eu estava no Redil do Bom Pastor, estava sentada. E olhei para frente e tinha um pregador no dia. E quando eu olhei, eu falei: Senhor, eu quero fazer isso um dia. E na minha miséria, na minha pequenez, olhei para mim e falei: impossível. Impossível. Deus precisa agir demais aqui para um dia eu estar fazendo isso. Passou-se uns 3 anos, eu voltei lá. Comecei a fazer parte do grupo e tudo mais. E fui convidada para fazer minha primeira pregação. Me preparei bonitinha de todo jeito. E isso aconteceu. E depois de lá, abandonei novamente. E aí hoje sou convidada, né? Eu sou convidada aí em grupos de oração, grupos de casais, a levar a palavra de Deus, né? E o Espírito Santo age dessa forma. Eu sendo pregadora, usando do meu trabalho para ajudar as pessoas a transformarem a vida delas, né? Reconhecendo a voz de Deus. Eu tenho uma frase que está até no meu livrinho de oração. Eu criei um livrinho de oração, chama Meu Diário de Orações. Bem no início do Santo Terço. Tem lá na bio do Instagram, é só fazer o download, é gratuito. Tem várias orações que eu rezo no Santo Terço e tantas outras. E no final dele tem uma frase que eu criei, que chama A oração diária transforma a minha vida todos os dias. Porque quando a gente cria intimidade com Deus, quando a gente cria uma rotina de estar ali com Ele todos os dias, eu me preparo para Deus todos os dias. Por isso que eu acordo de madrugada, porque depois tem todos os afazeres, tem os meus atendimentos, tem os meus filhos, mas eu me preparo para estar com Deus. Ele é minha primeira pessoa, Ele é minha prioridade.
minha prioridade na minha vida. Então, se eu tiver que acordar 4h30 da manhã para estar com ele, eu vou acordar. Se eu tiver que acordar 5 horas da manhã, eu vou estar. Eu acabo o Santo Terço, arrumo meu filho para ir para a escola, volto ali pro meu cantinho. Eu sempre coloco uma toalha, a minha xícara de café, quem me segue vê. A minha xícara de café, a minha Bíblia, e eu preparo aquele momento para estar com Deus. Já escutei até assim, mas é porque você tem tempo. Nossa. Como se para rezar a gente precisasse de tempo, né? A gente dá desculpa para tudo, Exatamente. né? Como se Deus tem que ser a nossa prioridade. Por quê? Buscai primeiro o reino dos céus. E o restante das coisas vos serão acrescentadas. Sim. Então, como é que eu trabalho? Como é que eu vivo? Como é que eu sirvo? Se eu não buscar Deus primeiro. Aí eu digo para as minhas clientes, como elas têm os exercícios rotineiros, por exemplo, eu falo para elas, acorda mais cedo. 20 minutos mais cedo. Quem disse que você não vai ter tempo para rezar? Ah, mas você fica em casa, você não trabalha. Né? Também já escutei isso. Mas eu tenho meus atendimentos como coach, tenho os afazeres domésticos, né? Tenho todas as outras coisas que envolvem meu trabalho com a internet. Então, assim, a maioria das pessoas dá muita desculpa para Deus. E acaba nos esquecendo, né, de que Ele deve ser o centro das nossas vidas. Então, a minha prioridade é Deus. Então, eu tiro qualquer tempo da minha vida para estar com Ele, para louvar, agradecer e em tudo dar graças. É aquela história, né? A gente vive na expectativa de um dia ir para o céu, mas esquece de quem vai estar lá esperando a gente, né? Exatamente. E deixa o processo, de lado. né? Exatamente. Eu acho que muita gente tem essa curiosidade, né? E você também tocou num ponto aqui, que no começo, até o Cezinha falou, você tá louca, vai ficar todo dia 6 horas da manhã, alguma coisa nesse sentido. Como que é hoje a rotina de vocês? Que outro dia eu vi, que eu tinha assistido, aí a Ana Luísa chega também, e é normal, continua o terço com ela, normal e tal. E onde entra o Cezinha nessa história toda aí? O Cezinha, ele, por exemplo, eu acordo 4h30, 5 horas, todos os dias. Até foi engraçado que um dia ele falou, eu nunca mais acordei com você. E é verdade, porque ele nunca mais acordou comigo. Então, aos domingos, como o Santo Terço do Maria passa na frente mais tarde, então eu dou prioridade para estar com ele, porque ele realmente nunca mais acordou comigo. Então, o Cezinha, como ele trabalha em monte, ele acorda, toma banho, aí eu acabo o Santo Terço e vou lá vê-lo. Entendi. Ele não toma café da manhã e aí dali ele sai trabalhar. Então, assim, o Cezinho em si é isso. Agora, por exemplo, a minha rotina com as crianças. Eu acordo, vou pro Santo Terço. Antes de ser Ana Luísa, era o Davi exatamente igual. Se pegar os terços lá atrás, ele era pitico. Ele vinha no meu colo e eu ajo na naturalidade. E não é uma personagem, sabe? Sim, é Deus sim. agindo mesmo, é Nossa Senhora moldando, né? Porque Não, eu peço muito pra ela. Até uma cliente minha outro dia, ela falou assim pra mim, Jane, eu fico impressionada. Aquele dia lá o Davi chegou, porque isso aconteceu. O Davi acordou pela manhã. Ele tem, eu não tenho dúvidas, daquele temperamento colérico. Olho pra ele, é um colérico nato. A gente fala que o temperamento vai se fechar até os 7 anos, mas, meu amigo, impossível mudar. É um colérico igual a minha irmã, Jesus na causa. Ele acordou cansado, dormiu tarde, pouco, e estava voltando às aulas. Ele veio, sentou no meu colo, e aí eu falei, filho, volta a dormir. Isso no terço. Aí vamos supor, eu tô rezando. Sim. Aí eu dou atenção. A minha prioridade é Deus. Mas a minha prioridade é a minha vocação. Sim. Que é minha maternidade, que é o meu casamento, que são os meus filhos. Eu olhei pra ele e falei, filho, vai dormir. Tá muito cedo. Porque daqui a pouco você tem que ir pra escola. Ele me meteu uma mão pra cara. Ele me deu um tapa na cara. Meu Deus do céu. Eu olhei pra ele e falei, Davi, não pode fazer isso. Resmungou e saiu andando. A minha cliente, de tarde, eu fui atender ela, ela falou, Jana, me ensina como. Porque se fosse eu... Nossa senhora, eu já teria... Jana, eu teria esmagado a cara dela. Ela falou, Jana, como é que é possível isso? Você continua ali na plenitude, parecendo Nossa Senhora, calma e não sei o que. Eu falei, olha, isso eu treinei. Como assim treinou? Eu falei, treina até se tornar. Essa pessoa que vos fala hoje, não era essa pessoa. Claro, nossa, mas você é sempre assim? Não, eu sou ser humano. Porém, hoje eu entendi que não é nada sobre ele, por exemplo, naquele momento, entende? Sim. Então, quem precisa ser sábia? Eu. Com uma situação dessa, eu preciso ser sábia. Então, eu acolhi ele, depois conversei com ele novamente, só que isso só foi através da vida de oração. Vida de oração e estado de graça. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se nós não tomar cuidado, a gente é movido pelas paixões. Então, assim, tudo é muito fácil a gente sair das estribeiras, na verdade. Sim. E o que me ensinou muito nisso foi o coach.
Por isso que para mim o coach... muitas pessoas têm preconceito, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas para mim foi um divisor de águas na minha vida. Mas uma coisa interessante também é que você já sabia que ele estava cansado, que ele foi dormir tarde, que estava na volta das aulas. Então, você pôde fazer esse desenho todo, né? Você já sabia, você estava acompanhando. Exato. É que tem muitas mães também que o filho fica lá e depois é que o filho chega, você nem sabe o que está acontecendo, se está machucado ou não, manda para lá de novo. Então, Exatamente. não, você já sabia tudo que estava acontecendo. Essa é a diferença, né? Bom, falando sobre esse coach de vida, que eu acho que é uma parte interessante da gente falar, você falou sobre o Paulo Vieira, que é uma das pessoas mais respeitadas que tem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses 11 pilares, né? Uhum. Como que funciona esse seu, vamos dizer assim, o seu atendimento, né? E como que faz para poder identificar tudo isso dentro do seu cliente, dentro daqueles que te procuram. Certo. Como eu disse, né, eu sou coach de vida. O coach da Febracis é coach integral sistêmico. E não tem como, então, Hamilton, eu ter nota 10 num pilar e 3 no outro. A minha vida ela não vai ser sistêmica. Entendi. Alguma coisa vai ficar em déficit. Então, a gente trabalha quais são os 11 pilares? Espiritual, parentes, conjugal, servir, saúde, intelectual, social, profissional, financeiro, emocional. Faltou um aí. Perdi um. São 11 pilares. Então, são esses 11 pilares que a gente trabalha. Como é que a gente faz isso? Existe uma ferramenta no coach que chama MAS, que é Mapa de Avaliação Sistêmico. Uhum. A gente faz essa ferramenta de acordo com as perguntas em relação aos pilares e o cliente dá uma nota, de forma geral, né? A nota que ele dá para o seu estado atual daquele pilar. E depois a gente faz a ligação dos pontos, assim, e aí forma a roda da vida. E aí você vê se a sua vida, ela roda, se a sua vida gira, ou se ela dá uma quicadinha. E eu falo pro cliente, se você colocar a roda da sua vida no topo da montanha, ela vai girar? Não, Jana, ela vai quicar. Não, Jana, não vai nem sair do lugar, ela vai quicar. Porque às vezes fica uma estrela, às vezes alguns fica realmente Sim. uma roda, né? E conforme vai passando o tempo do processo, percebe que realmente não foi sincero com a sua nota, mas porque realmente talvez não sabia, sabe? Então, a gente trabalhando esses 11 pilares, olhando para esses 11 pilares, é que a gente vê que a vida ela precisa ser sistêmica. E não tem como eu disse, né? Uma pessoa, ela tem ali nota 10 no seu pilar profissional. E tem 2 no conjugal. Tá em déficit, né? Tá alguma coisa faltando, não tá sistêmico. Então, a gente olha para essa vida, olha para o seu estado atual, foca no seu estado desejado, traça um plano de ação, elimina os impedimentos, as crenças, as coisas que você acredita. O que são crenças? As coisas que você viu, ouviu, sentiu, se formou uma memória, passou pela sinapse neural e formou uma memória. E aí é aquilo que você acredita. E assim como tu pensas, tu és. Então você afirma talvez a vida toda. Por exemplo, uma pessoa que fala que ela foi criada sendo chamada de tímida, por exemplo. Uhum. Ah, você é tímida. Ah, você é tímido. Ela vai crescer acreditando que ele é tímido. Ela vai crescer acreditando que ela é tímida. Porém, entretanto, se quando ela vai tocar nessa identidade, que aí eu falo que entra o espiritual, Sim. essa conexão com Deus, que ela toca nessa identidade, na raiz da identidade, daquilo que Deus sonhou para a vida dela, para a vocação, talvez ali tá alguém que não tem nada de tímido. Alguém que foi gerado para a comunicação. Eu, por exemplo, Jana, eu fui, na época da escola, eu era taxada como metida. Sempre fui. Porque eu não dava sorriso para todo mundo. Eu sempre fui uma pessoa de poucos amigos, de muito poucos amigos. E não foi por questão de escolha. Foi por questão porque eu acho que tinha que ser dessa maneira. Hoje eu não consigo entender até muito bem isso. E eu não sorria para todo mundo, estava sempre mais na minha. Então eu era taxada como metida. Só que isso me distanciou da minha identidade. Porque eu amo conversar, eu amo me comunicar. E hoje trabalho exatamente com isso. E se eu tivesse acreditado pro resto da minha vida disso, olha o tanto de não que eu teria dado, a ausência do meu sim, quantas pessoas teriam dado o não, também não viveriam aquilo, né? Que aí foi quando também tocou na minha vocação, e eu descobri através da minha identidade e tudo mais. Então, assim, o processo do coaching em si, quando dizem, às vezes tem pessoas que nem gostam desse termo, que é a virada de chave, ele é uma virada de chave. Você foca no seu estado atual, você olha para aquilo com verdade. Só que, normalmente, a gente não gosta de olhar para as coisas com verdade. Por quê? Porque causa dor. O autoconhecimento causa dor. Por quê? Você vai ter que olhar para quê? Para tuas pequenezes, para suas feridas, né? Para suas misérias. Para que assim você foque
quem você quer ser. Você sabe que o seu casamento tá destruído, tá distorcido, tá acabado. Quem que vai ter que mudar isso? Ah, é porque é o outro. Não vai acontecer. Vai acabar. Vai terminar, né? Aí eu preciso do quê? Do autoconhecimento. Entendendo quem eu sou. Sabendo quem eu sou. Por que que eu ajo dessa maneira? Por que que eu acredito que é isso? Né? Muitas pessoas, por exemplo, não conseguem se relacionar. Ah, porque casamento é uma droga, casamento só dá trabalho, todo homem trai, toda mulher trai. Crença. Aí eu acredito, confirmo aquilo e vou colocando aquilo no meu coração, na minha cabeça, e vou tomando posse daquilo, entende? E aí eu vou me afastando cada vez mais da minha identidade, daquilo que eu fui criado para ser. E vai criando uma rotina, né? Que se mudar alguma coisa pra você, já vai estar incomodando, né? Zona de conforto. Zona de Exatamente. conforto é um lugar com prazo de validade vencido. É. Por mais que tenha a palavra conforto, ele não é nada de conforto. E nada cresce ali. Nada cresce. Nada, não cria, não dá raiz. Dá raiz só por ruim. Não dá fruto, não dá flor, não dá nada disso. Muito pelo contrário. Só que é uma decisão. Quando eu decidi viver o autoconhecimento, que foi quando o Davi nasceu, eu me senti... Quando o Davi nasceu, eu falava, eu preciso ser uma pessoa melhor. O que o meu filho vai lembrar de mim? Como é que ele vai me chamar? Quem que eu vou ser para o meu filho? Se eu sou filha e amada de um Deus Pai, se eu sou imagem e semelhança de Deus, que marca que eu tô deixando nesse mundo aqui? Foi quando o coach entrou. Aí eu falei, eu fiz uma mentoria em grupo, e aí eu fiz o método CIS, Sim. surreal, incrível. Fiz o método CIS, junto com o Cezinha, fizemos em casa, na época de pandemia, fizemos online, mas foi maravilhoso, foi um divisor de água até pro Cezinha. E acabou ali, aí apareceu o QR Code lá, da formação. Olhei pro Cezinha, sou do lar, né, ele tinha renda. Falei, amor, pelo amor de Deus, paga isso pra mim. Falei, amor, é um carro. Falei, amor, nem sei que jeito, mas dá um jeito. Ficou pensando ali, daqui a pouco ele falou, tá bom. Vamos parcelar aí parcelou, acho que nem sei, 24 vezes, nem sei. Até hoje pagando. Até hoje pagando a formação, Cezinha, né, ainda amor? falta 8 parceiros. É bem isso. Investiu, mas assim, foi um divisor de águas na minha vida, pra minha identidade, pra minha espiritualidade, pro meu profissional, pra minha maternidade. Maravilhoso. Ô Janaína, você tocou num ponto aí que eu acho muito interessante. Assim, não que a gente tá julgando, tá? Pelo amor de Deus, gente. Mas a gente faz a gente olha para dentro de casa, né? Os familiares nossos, os parentes nossos, alguma coisa nesse sentido. Eu falo, cara, você teve a oportunidade de estudar, pode ser numa escola pública, alguma coisa nesse sentido, mas você teve a oportunidade de estudar. Você teve a oportunidade de querer ser alguém, são as decisões que a vida vem. Não, eu quero trabalhar com isso, quero trabalhar com aquilo. Não, eu quero fazer isso aqui, eu quero ir embora, eu quero fazer outra coisa e tal. Às vezes a gente olha, a gente faz um corre tão grande, né? A gente, e dobra emprego e faz não sei mais o que, e faz isso para tentar ter uma vida um pouco melhor. Reza, né? Coloca Deus na frente de tudo, pede para Deus estar protegendo a gente, alguma coisa nesse sentido. Tudo isso aí. E aí você vê uma pessoa que ela simplesmente ela tá parada, virou um parasita ali. E eu falo, cara, que propósito que essa pessoa tem, né? Ela tem que procurar o que ela vai fazer na vida dela. Às vezes a pessoa não quer mais saber de emprego, não quer saber de nada. Vira uma pessoa que realmente, assim, ela não tem o que você olhar nela e tentar tirar alguma coisa de boa. Tem gente que é assim. Tem gente que talvez chegou no mundo e eu não pedi para nascer. Eu cheguei aqui, eu vou ficar do jeito que eu tô e pronto. Dá trabalho pro pai, dá trabalho pra mãe. Casa e não é um péssimo esposo, um péssimo pai. Isso a gente fala dos dois lados, né? Mulher também é a mesma coisa e tal. Não adianta a pessoa querer fugir. Se ela não procurar ajuda, ou se ela não entender o que ela precisa fazer, ela nunca vai mudar. E a gente sabe que palavras é muito bonito, a gente sabe que é muito legal. Talvez quando a pessoa está junto com você, mesmo que seja online, a pessoa vai sair dali, nossa, agora eu vou mudar a minha vida. Mas o real é mais complicado, né? Como não desmotivar, como não tirar a motivação dessa pessoa? É uma pergunta interessante, né? Uma pergunta bem interessante. Como não tirar a motivação dessa pessoa? Porque você tá ali, você colocou uma sementinha, eu conversei com a Jana, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Mas aí o primeiro não que ela recebe,
ela já volta tudo aquilo que ela tava. Isso. Primeiro gatilho que despertar nela, ela volta praticamente na estaca zero. Aí o que, por exemplo, no coach a gente trabalha, que é reprogramação de crenças. Porque, assim, crenças, o bom de tudo isso é que tem jeito, né? Que crenças são reprogramáveis. Uma pessoa, por exemplo, igual essa pessoa que você citou, né? Vamos supor. Essa história que você contou, essa narrativa. Essa pessoa, ela conta essa narrativa para ela a vida toda. Aí você pensa, durante 35 anos, 40 anos, a pessoa foi desse jeito. Como é que ela vai mudar? Aí ela escutou a Jana hoje, fez uma sessão com a Jana hoje. Acendeu ali nela uma chama. Ela fala, agora eu vou. Né? Agora... Só que, como você disse, no primeiro não, ela vai parar. Como é que eu vou fazer isso? Reprogramando essas crenças. Por exemplo, essa pessoa, possivelmente, ela escutou ao longo da vida dela. Você não faz nada direito. Você não consegue nada. Onde você coloca a mão, destrói. Igual quando você tem um filho pequeno mesmo, que você fala pra ele, tira a mão daí. Onde você coloca a mão, quebra. Sabe? E aí ela vai escutando essas coisas. Como e se ela fosse vai uma maldição também. Exato. Ela vai tomando posse daquilo ali pra vida dela. E ela vai se tornando realmente essa pessoa. Aí ela é um parasita, ela é um hospedeiro. Muitas vezes. Como é que ela vai fazer isso? Só reprogramando essas crenças. Olhando realmente para isso, sabe? Querendo realmente ver isso. Só que não é só o querer, né? Eu preciso da decisão do transformar-se. E é do todo dia. Não vai ser do dia para a noite, né? Por exemplo, no coach, a gente tem os exercícios rotineiros, que é você afirmar, eu sou grato e ler os provérbios. Sim. Nossa, mas que saco, todo dia isso? Por exemplo, tem cliente que já me questionou. Nossa, Jana, mas todo dia é isso? Todo dia. O que é o eu sou? O eu sou, eu vou afirmar o que eu sou e o que eu ainda não sou. Jana, mas eu não sou essa pessoa. Por exemplo, uma pessoa que ela não é paciente. Ela vai falar, nossa, eu não sou paciente. Nossa. E ela vai afirmar aquilo ali. Ela tá afirmando ali há 30 anos. O que você vai fazer? Nossa, mas eu só vou afirmar o contrário. Faz o exercício. Eu te desafio, faz. Escreve, eu sou paciente, eu sou calma, eu sou cautelosa, eu sou organizada. Uma pessoa que é bagunceira, escutou a vida inteira do pai e da mãe. Você é desorganizado. Aí foi pro serviço, os amigos do serviço falavam pra ela, nossa, você é muito desorganizada. Olha essa tua mesa aqui. Ela, eu sou desorganizada. Eu tomei posse de que eu sou desorganizada. Como é que eu vou organizar uma coisa que é totalmente desorganizada? Por isso que aí precisa de Deus, ordem e beleza, né? Eu digo. Então, assim, você vai afirmar, eu sou grato, eu sou feliz, eu sou constante, eu sou disciplinado. Jana, mas eu não sou constante, eu paro. Tudo que eu começo, eu paro. Uma das primeiras coisas que eu escuto sempre dos meus clientes é, Jana, tudo que eu começo, eu paro. Quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum, né? Exatamente. Só que custa também descobrir isso. Só que você vai afirmar pra você. E você vai lutar contra você mesmo. É igual santidade. Santidade, o que é santidade? Santidade é eu lutar todo dia para ser uma pessoa melhor, para fazer melhor, para servir melhor, né? Então, assim, através desse processo do autoconhecimento, voltando-se para si mesmo, tentando, entendendo que, cara, eu cheguei até aqui aos 40 anos de idade e não virei nada. Ah, mas um dia eu encontrei uma pessoa, até engraçado isso. Ela falou assim pra mim, ai, Jana, eu tô um pouco cansada do meu casamento, eu tô pensando em desistir. Eu falei, certo. Quanto tempo de casado você tem? Ela falou, olha, Jana, 29 anos. Eu falei, nossa, bastante tempo, né, e tudo mais. Eu falei, quantos anos a senhora tá? Ela falou, 53. Eu falei, ok. A senhora tem sogra? Mãe? Tem, graças a Deus, tem tudo vivo. Eu falei, certo. Quantos anos tem sua mãe? Ela falou, 86, Jana, 87. Eu falei, certo. 53 para 86, 87, tem quanto tempo? Ela falou, ai, já uns 30 anos, hein? É ano, hein? Eu falei, certo. Como é que você decide viver esses 30 anos? Como é que você decide viver? Jana, mas não depende de mim. Mude, as pessoas mudarão ao seu redor. Para de querer ficar esperando sempre o sim do outro, a mudança do outro. Existe uma frase que eu sempre digo, que é o amor constrange. Tenta fazer. Sim. Tenta fazer. Tenta mudar. Tenta fazer diferente. Falei para uma cliente essa semana, né? De acordo com as dores dela, daquilo que ela precisa. Ela falou, Jana, mas o que eu faço? Eu falei, faz o segredo do bilhete. Ela falou, como é que é isso? Eu falei, pega um bilhetinho, coloca debaixo do prato da janta. Jana, vai achar que eu tô louco. Eu falei, tá certo, é assim. Com Jesus nós é louquinho de Deus. Não tem aquela música? Quando a gente tá nos encontros de jovens. Tenta dar o primeiro passo. Só que, olha, Hamilton, é até engraçado. Hoje,
Dizem que aquilo que a gente dá com uma mão, a gente não mostra com a outra, Sim. né? Mas eu não acredito muito nisso, não. Eu acredito que aquilo que a gente faz de bem, a gente tem que falar mesmo, eu também a gente tem acho. que profetizar para que as pessoas se sintam que podem fazer também para a vida do outro, porque todos que estamos aqui fomos chamados e escolhidos, então estamos aqui com algum propósito. Hoje eu estava, o Davi não foi na escola, que ele estava com febre, e aí eu fui na cidade, eu falo cidade porque eu moro na chácara, né? E aí subi na avenida, olhei do outro lado, vi uma mãe subindo num carrinho de nenê com uma nenezinha pitica, e vi aquela moça subindo, aí Jesus deu aquela incomodada. Eu falei, ai, meu Deus. Aí eu falei assim pra mim, pai, se ela... tipo assim, tinha uma rua que cortava. Eu falei, se ela não virar e continuar reta, eu vou lá oferecer carona pra essa moça. E é engraçado que quando a gente vai fazer o bem, parece que dá um negócio aqui na gente, né? O coração queima, você fica meio que envergonhado, né? O que devia ser o correto, o bom, o justo, você fica, devido ao pecado original, você fica meio envergonhado, né? A mulher foi reta. Eu falei, pai do céu, o que o senhor tá fazendo, né? Fui lá, falei, a moça vai achar que eu tô maluca, né? Sabe esse doidinho de Deus? E no meu carro tava falando uma pregação de doutora Filó. Conhece? Não. Maravilhosa. Uma pediatra, mas pregadora. Sim. Maravilhosa. E tava ali, né? Então eu tava na unção, naquela coisa, né? Virei o carro com o Davi no carro com a Ana Luísa, parei assim. Falei, você vai longe? Ela falou, vou levar lá na creche. Falei, muito aqui que eu te levo. Ela falou, acha, não precisa não. Eu falei, o carrinho dobra, né, pra colocar no porta-mala. Ela falou, dobra. Não, mas moça, não precisa não. E eu nunca tinha visto ela ali, Hamilton, nunca tinha visto aquela moça. Eu sempre me incomodo com isso, sabe? Eu falo, Jesus tá querendo me pegar uma pecinha, né? Vamos atender aqui o que ele tá pedindo. Aí ela falou assim, mas não precisa. Eu falei, não, mas eu faço questão de te levar. Já andei a pé, já dei pedir tanta gente. Falei pra ela, monta aqui. Desci, fui lá, guardei o carrinho. Falei, como é que dobra? Me ensina aqui. Dobrei. Ela montou no carro, menininha linda, Maria Júlia. As crianças adoraram, ficaram, nenê, ficaram brincando com ela e tudo mais. Ela falou, acho, mas não precisava disso, não. Eu falei que não precisava. Eu falei, aceita aí, você merece. Falei pra ela, né? A gente tem esse problema de não se achar merecedor das coisas que Deus faz, né? Aí levei, e tava longe, tava sol. Por mais que hoje fez frio, já tava sol aquele horário. Era 12:25. Ela entrava 12:30 com a menininha na creche. Ela falou, ai, meu marido foi com o carro hoje, e aí ele falou pra mim deixar ela em casa, mas eu falei, ai, não, vou levar, porque ela tava de atestado, eu tenho medo dela perder a vaga. Eu falei, olha, como que Deus foi bom, né? Me mandou pra você nesse dia de hoje, né? Deixei ela, falei, não, mas vai lá levar ela e monta aqui de novo que eu te levo lá. Não precisa. Eu falei, não, vambora. E fui. E é isso. Quando Deus coloca uma coisa no coração da gente precisa atender. E às vezes, quando é isso bem, a gente fica constrangido, a gente fica envergonhado. Não né? precisa ter explicação, né? Não, Só faz. Só faz. É. Às vezes a gente fica procurando, né? Pelo em ovo. Vamos falar o português bem claro, né? Ai, mas eu queria entender por que Deus está fazendo isso. Ai, eu queria resposta para isso. Não. Deus é inquestionável. Deus não erra. Então, assim, aprende a acreditar naquilo que Deus colocou para tua vida e agarra aquilo como uma cruz. É o que eu tive na vida em relação ao Lorenzo, em relação a Antonella, em relação a todas as minhas cruzes diárias, porque vivo também, por mais que rezo, por mais que oro, tenho minhas cruzes diárias, Sim, claro. as minhas pequenez, né? Então, é acreditar naquilo que de Deus. Não é que é assim, ó, a gente tem aquela questão, né? Mas eu confio em Deus. Não é confiar, é confiar plenamente. Sim. Confiar naquilo que Deus está fazendo, né? Confiar naquilo que Deus te pede, naquilo que Deus te chama. E dá seu sim. Você disse, né, sobre essa questão de... em relação a essa história, né, essa narrativa que você falou, me lembrou muito daquela passagem bíblica que Jesus fala pro paralítico, né? Pega a sua maca e anda. Faz tua parte. Sim. Faz tua parte. Eu tô fazendo milagre. Ai, Jana, eu tô esperando milagre. Que milagre, gente. Deus já te deu a vida. Arregaça as mangas, vai fazer, senão nada vai acontecer. Como eu falo para as minhas clientes fazer. E parece, às vezes, uma frase montada, né? Mas assim, se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Isso é real. Só Deus é capaz de fazer. O Abílio Diniz, ele falava isso, né? O saudoso Abílio Diniz. Ele fala assim, quando eu quero muito uma coisa, eu vou pedir pra Deus uma coisa, eu falo assim, mas eu já fiz a minha parte antes. Porque aí só falta Deus fazer a parte dele, né? Perfeito. Mas a minha parte eu tenho que fazer. Perfeito. Você sabe que você tá contando essa história aí dessa moça que você ajudou? A gente tem uma campanha, tem alguns amigos que a gente faz mensalmente, a gente arrecada algumas cestas e dá para algumas pessoas. E no final do ano é uma arrecadação um pouco maior, né? E quando foi um dia, foi o segundo ano,
quem estava fazendo, eu já com alguns amigos, mas tem sempre aquela pessoa que fala assim, será que ele vai usar esse dinheiro para comprar a cesta mesmo? Será que vai chegar até o ponto e tal? E o primeiro ano eu fui muito assim, eu chegava, queria tirar foto, tal, não para mostrar, mas para provar que foi entregue, né? Eu não ia postar em nenhum lugar. E só que aí eu fui aprendendo que você tem que chegar na casa da pessoa, você tem que perguntar se ela aceita a cesta, porque às vezes o orgulho é maior do que a necessidade. Eu já cheguei em casa, por exemplo, falei, eu vim trazer uma cesta. Quem mandou? Você quer fazer, tá fazendo o que aqui? O que você tá querendo de mim? E a gente foi tentando organizar. E um dia eu achei uma história sensacional. Tem várias histórias dessas aí que eu conheci pessoas especiais, mas teve um dia que eu não consegui entender o que Deus fez, mas depois deu tudo certo. Um rapaz eu percebi que ele estava meio que duvidando. E eu falei assim, cara, eu vou fazer uma entrega de cesta, hoje você não quer ir comigo? Ele falou assim, uai, vamos, né? E o grandão, fortão, falei, não, vamos comigo, tem 4 cestas para entregar, a gente vai em tal lugar aqui e tal, já tô com os negócios aqui, você pode ir comigo aqui vendo qual que é as casas? Posso. Aí eu falei, só você chegar ali, bate palma, né? Faz a entrega você. Não, mas eu falei, não, vai lá, bate palma e fala, você é a dona fulana? A senhora aceita uma cesta, né? E aí, beleza, ela vai pedir. E aí ele pegou e falou assim, a moça chamou ele. Entra aqui, meu filho, a gente aceita, você pode deixar aqui para mim e tal. Aí ele voltou já chorando. E ele falou assim, cara, eu não vou mexer com isso mais não. Porque é muito forte, né? Entra na casa da pessoa, não tem nada e tal. E aí a gente parou, já tinha entregado as cestas e tal, vinha vindo um rapaz com uma bicicleta, empurrando a bicicleta com uma caixa de isopor com salgado. Eu falei, vamos parar ali, a gente já come alguma coisinha e já ajuda o rapaz. Mas é uma história muito maluca. O cara encostou a bicicleta, a gente falou, o que você tá vendendo aí? Tem pastelão, mais um negócio, dá um pra nós aqui e tal. Tinha uma caixinha aqui com um guaraná quente, mas tava lá. E tinha um cara na esquina com um salão, ele tava tirando a placa de aluga-se. E a gente tinha entregado uma cesta numa casa antes, que o cara tava contando a história pra gente, que durante a pandemia, a esposa dele foi embora com outro cara e abandonou ele, o pai dele, né, no caso o sogro dela, e a filha. E foi embora, simplesmente fugiu e vendeu tudo o maquinário, era tipo uma gráfica. E vendeu tudo esse maquinário e foi embora. E o cara falou, a única coisa que eu queria era um emprego, porque o meu pai tá com problema de saúde, eu vou ter que deixar na casa da minha irmã não mora aqui, né? Acho que era Osasco que ele morava, e a minha filha vai ficar um tempo lá nas férias até eu ver o que a gente vai fazer, se a gente vai vender a casa, como é que a gente vai fazer pra gente organizar, eu preciso de um emprego. E aí, estão lá na esquina, perguntei pro cara, falou, você vai montar um bar, alguma coisinha? Ele falou assim, não, vou montar uma gráfica. Aí eu falei, uma gráfica? Ele falou assim, Ele falou assim, você trabalha com gráfico? Eu falei, não, mas eu conheço alguém que trabalha. Espera só um minutinho. Aí voltamos lá, pegamos o cara, colocamos... O cara já entrou, falando, não, aqui você pode colocar essa máquina aqui faz isso, essa aqui... Nossa, esse lugar dá certinho pra você pôr e tal. Naquele ano a gente deu acho que 2 cestas pra ele, né? Aí no outro ano ele me ligou. Ele falou assim, seu amigo, tudo bem? Eu falei, meu amigo, tudo bem? Eu falei, aí eu ignorante, né? Peguei e falei assim, aguenta aí que essa semana a gente vai começar a arrecadação e eu deixo pra você. Ele falou, não. Eu quero doar 10 cestas. Uau. Ele falou assim, porque eu consegui um emprego, hoje eu tô aqui junto com ele, a gente tá montando num outro lugar a gráfica e eu vou para outra cidade, o meu pai tá tudo certo com ele, a minha filhinha também, a gente já conseguiu organizar os horários. Só que você não entende, né? Eu fui para poder fazer uma coisa, a gente conseguiu um emprego pro cara, o cara depois deu mais 10 cestas. E aí são nessas coisinhas que a gente percebe, assim, o agir de Deus, né? No completo. De Deus, exatamente. Cara, é impressionante isso aqui, viu? Você tá doido. Deixa eu falar rapidinho aqui da Ana Campos. Ana Campos, que é nossa parceira aqui, consórcio e consultoria, especialista número 1 em consórcio e alavancagem de patrimônio, tá? Juntamente com o consórcio União. Lá você pode, o seu sonho da casa própria, o seu sonho do seu carro, da sua empresa, você quer montar o seu negócio, você vai encontrar tudo isso com o apoio da Ana Campos, tá bom? Além de uma consultoria sensacional, você faz o seu consórcio, você tem um contrato onde até a 4ª parcela você é contemplado. Isso é registrado, tá? Então evite cair em golpes aí para você ter realmente uma vida mais tranquila, sem dor de cabeça. Agradecer a Mariner Calçados, a número 1 em calçados aqui em Rio Preto. Você vai encontrar calçados legítimos de Franca para Rio Preto, 2 unidades. Tem a unidade aeroporto, fica dentro do posto Monte Carlo, e tem também a unidade da Mariner, que fica na Independência com a Constituição, tá? 2 lojas, estacionamento
relacionamento e o que você tem de melhor em calçados para você, para sua família inteira, você encontra na Mariner, @MarinerRP, aliás, @Mariner Rio Preto. Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete, são 8 lojas, 6 em Rio Preto, tem loja em Badibacite, loja também em Ibirá, onde você encontra tudo que você precisa para o seu animalzinho e para sua loja também, mercadãoagropet.com.br, @Mercadão Agropet. Falar da St. James Barbershop, que é aquela maneira diferente, tá? A experiência diferente para você fazer a sua barba e cortar o seu cabelo. Na St. James você encontra 2 unidades, tem no Vivenda e tem no Damas, ali em frente o Gaivota, onde você vai ter o seu cabelo especial, você vai ter produtos especiais e aquela experiência. Lá também tem o dia do noivo, você pode fazer a sua festa, pode fazer um monte de coisa bacana na St. James. A farofa da nega, a Jana vai receber um kit da farofa da nega, são 5 sabores, tradicional, picante, tem a caipira, tem a de banana e tem a de limão. farofadanega.com.br, @farofadanega, o maior e melhor acompanhamento do Brasil. E para fechar aqui, agradecer ao Rogério Simão, arte finalista, que faz toda a nossa arte, e também a Barone Transportes, a transportadora com certeza que vai te ajudar na logística da sua empresa. Tá bom? Vamos falar aqui agora sobre os desafios, né? Com certeza você passou por muita coisa na sua vida. Cada vez que aparece alguma coisa, você sabe que você tem a sua força que vem da fé em Deus. Mas eu queria que você falasse para todo mundo que está nos assistindo agora, para quem vai acompanhar depois, explicar um pouquinho mais desses desafios, porque a gente sabe que a espiritualidade é que move mais. A gente sabe que a gente briga não é com o nosso mundo aqui, né? E como que é para você, quando pinta algum desafio, vem alguma coisa, igual você já falou, não, agora eu sei, você já tem essa intimidade com Deus, que é mais fácil, né? Mas ao longo dessa jornada como mãe, como esposa, eu queria que você falasse desses desafios e como você usa o seu lado espiritual para que você possa resolvê-los. Certo. Hoje, os meus maiores desafios são vencidos com o Santo Terço, com o Rosário, né? Com o Terço Mariano. Nossa Senhora nos deixou o pedido de rezar o terço todos os dias. E eu percebi que quando essa oração entrou na minha vida, tudo mudou, assim. Não significa que tudo foi mais fácil, pois tem os desafios, tem as dificuldades, né? Tem as incertezas, porém, esta é uma oração que realmente transformou a minha vida. Então, hoje os desafios, como é que eu encaro, né? Como mãe, como esposa, como profissional? Eu encaro sempre colocando-se na presença de Deus. Tudo que eu vou fazer, eu coloco para Deus. Como eu disse, né? Eu coloquei que eu viria aqui no mês de julho, né? E eu falo, Pai, se for da tua vontade, que seja feita. Jana, mas eu recebo até essa pergunta. Jana, como que eu escuto a voz de Deus? Porque eu não escuto a voz de Deus. Como é que eu sei que Deus está falando comigo? Como é que eu sei se é a vontade de Deus? Se Deus aprovou, é porque Ele quer assim. Eu sempre respondo dessa maneira. Porém, a gente precisa de uma vida de oração, de uma vida de intimidade, de um estado de graça, né? Voltado a essa vida para Deus, né? Querendo estar com Ele, né? Pedindo a Ele a graça. Pois quando a gente pede, Ele dá. Né? Quando a gente pede a graça, Ele dá. Então, assim, para ser uma mãe melhor, por exemplo, até São José Maria Escrivá, que ele é o santo do trabalho, né? O santo do servir. Gosto muito de São José Maria Escrivá. Ele nos ensina, né? Sobre isso, assim, sobre essa decisão do servir, do amar, do se abdicar-se, do estar ali. Então, para mim ser essa pessoa, eu volto a Nossa Senhora, né? Pedindo a ela a proteção, a ajuda, né? O discernimento, a sabedoria. Tanto na maternidade, né, quanto no relacionamento conjugal e tudo mais. Então, assim, é só voltando-se à oração. É só assim que eu consigo vencer os meus desafios mesmo. Não existe outra maneira. Não existe outra maneira. E eu digo, através do meu trabalho, que eu faço aquilo que precisa ser feito. Então, assim, aquilo que precisa ser feito não pode ser negociado. Sim. Então, assim, eu sei os meus valores. O que é prioridade para mim? Quais são os meus valores? Então, aquilo que é meu valor, eu não posso negociar. Então, você que tem os seus valores, aquilo que para você é um valor, aquilo que para você é importante, é inegociável. Então, não tem negócio. Então, eu não posso deixar para amanhã. Então, eu preciso resolver alguma coisa? Eu tenho que fazer hoje. Não adianta eu fazer amanhã. Eu preciso lutar pelo meu casamento? É hoje, não é amanhã. Eu preciso realmente olhar para os meus filhos com verdade, né? Olhar para a minha maternidade com verdade
e agir hoje. Pro meu profissional, né? Às vezes a gente fica procurando problema no governo, problema no trabalho, problema no dono da empresa e nunca nos olhamos como profissional, né? Será que eu tenho realmente sido um profissional capacitado? Será que eu tenho me capacitado? O quanto eu tenho estudado? O quanto de livro que eu tenho lido? Né? O quanto de acesso à informação boa que eu tenho tido? Porque o mais que a gente tem hoje é informação ruim. Sim. Né? E o quanto eu tenho buscado conhecer, saber um pouco mais, né? Então, é voltado a este momento, sabe? Do autoconhecimento, de voltar a Deus, a vida de oração. E o que mudou realmente, que o que me ajuda também é a rotina. Tem gente que não gosta muito de rotina, né? Mas é a rotina desse entregar-se logo pela manhã para Deus. Depois, eu tenho, às vezes, depende do dia, o meu atendimento pela manhã, às vezes mais que um. Mas, assim, sempre voltado o olhar para o que precisa ser feito. O que acontece, Hamilton? Hoje em dia eu vejo até no meu trabalho, por que as pessoas sofrem? Ou elas estão focadas no passado, ou num futuro que não existe. Nem aconteceu. Aí acabam perdendo a beleza do ordinário, a beleza do todo dia, como se a vida esperasse um dia especial. Amanhã eu faço, amanhã eu vejo, amanhã eu perdoo, amanhã eu olho. E a gente viu, né, como a vida é uma... Sim, vixe. Nós sabemos disso, né, que a vida é um sopro. Mas, por exemplo, essa questão dessa queda do avião, a vida realmente é um sopro. E um sopro de verdade. Sim. A gente tá aqui agora... Daqui a pouco a gente não sabe se a gente vai estar, né? Então, a gente não tem o dia. O São José Maria Escrivá, ele fala que a gente tem que se preparar e saber que Deus nos espera para a luta todos os dias. Então, a gente tem que se preparar para a luta todo dia. Todo dia. Porque a gente não sabe qual que vai ser a hora do tchau, né? Qual que vai ser a hora do fim. Eu tenho uma frase que eu digo bastante, que é: seja a luz no seu mundo. Por que seja a luz no seu mundo? Às vezes a gente quer ser luz no mundo todo. Eu falo muito isso no Santo Terço. Às vezes, não, já aconteceu, por exemplo, assim, a pessoa mandar assim no comentário, rezo pela paz no mundo. Ou quando estava tendo guerra. Paz, nananã. E um dia a pessoa mandou assim para mim: Jana, por que você não fala do que está acontecendo, por exemplo? Por que você não reza pela paz no mundo? Eu rezo pela paz no mundo. Eu rezo nas minhas intenções particulares. Reze você também na sua. Mas assim, e o teu mundo, como é que tá? A tua casa, como é que tá? A guerra tá dentro da sua casa. A guerra tá dentro da sua casa, você tá preocupado com o que tá acontecendo do outro lado da cidade. Do outro lado do mundo, você tá ansioso pelo que tá acontecendo no mundo, sendo que você não tá cuidando daquilo que tá acontecendo debaixo do seu nariz. Não é verdade? Ó, a Renata tá aqui, ó. Boa noite pra vocês, Jana, é um prazer ser sua amiga e gratidão pela sua vida e de sua família. Sua voz exala paz. Ana Paula também falando, né, que ainda bem que ela me fez pular o topo da montanha e sair da zona de conforto. Quanta evolução, obrigado pelo seu sim. Aquela frase, né, se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Perfeito. Tem um humorista que esses dias para trás, ele fez uma piada falando sobre as questões, ele é ateu, mas a piada dele foi extremamente pertinente, eu achei muito interessante. Porque ele falou assim que a pessoa, ele estava conversando com alguém, falando sobre Deus, e falou assim, ó, eu sigo a Deus, Deus não sei o quê, Deus é isso, Deus é tudo, Deus é meu tudo, Deus é minha vida, Deus é isso aqui, Deus é aquilo, Deus é aquele outro. Aí falou assim, e onde você vê tudo isso? Eu vejo num livro, as escrituras, a escritura fala isso, a escritura fala aquilo, a escritura faz isso, tal. Tá, mas você lê a escritura? Não. Então, quer dizer, como que você pode falar que Deus é tudo isso na sua vida, sendo que você não lê as coisas que tá ali, né? E eu acho que é isso que está faltando cada vez mais também, né? A gente teve agora, recentemente, até a gente estava falando em off sobre isso aqui, o Frei Gilson participando de alguns podcasts. Em todo podcast, assim como você também, você trouxe aqui a Bíblia, tudo que ele falava, ele mostrava lá na Bíblia, né? E as respostas para tudo que está acontecendo hoje em dia. É muito atual. A Bíblia é um livro de mais... É muito atual. Muito atual. Quando será que o ser humano vai realmente perceber, né, que tudo que ele está fazendo sem a presença de Deus ou sem a vontade de Deus, indo contra a vontade de Deus, não vai dar certo? Quando ele vai perceber, sinceramente, eu não acho que existe esse dia. Eu acho que nessa terra de Santa Cruz a gente vai viver sempre esse dilema de filhos pródigos que somos. O que nós não podemos nos esquecer é que, sendo filho pródigos, a gente pode sempre voltar, né? Ou conhecer,
né? Esse amor. Porque eu digo que tem muitas pessoas que não estão com Deus, não louvam, não agradecem, porque não conhecem esse amor. E não tem realmente, como eu já disse, não tem como a gente amar aquilo que a gente não conhece. Porque quando Deus chega, ele chacoalha a vida da gente, né? Ele constrange, ele traz a gente pro eixo, assim, né? Então, assim, acreditar que vai existir um dia, não acredito. Mas acredito, sim, num mundo melhor, né? Eu acredito no amor, eu acredito na misericórdia. E eu acredito, sim, através do sim de tantas pessoas. Porque se todos somos chamados... Sim. Ó, a gente estava falando aqui sobre o terço, nós já falamos também sobre os seus atendimentos, né? Eu queria que você falasse também sobre as suas palestras, que é uma parte também muito importante, que você vai até os lugares também e fala. São temas específicos, diferentes? Explica pra gente um pouquinho. As minhas palestras começaram através de empresas, né? Eu tenho um treinamento para empresa que chama O Poder da Ação, né? Que é através da Febracis. Então, eu comecei nas empresas. E aí, depois eu fui sendo chamada pela Associação Comercial da cidade, né? A dar palestras e tudo mais. Então, assim, são temas diversos. A maioria deles, até hoje, são voltados, sim, para a inteligência emocional, né? Como ter sucesso na vida através da inteligência emocional. Então, assim, tem temas específicos que a maioria deles são inteligência emocional. Entendi. Ó, hoje a gente está vivendo esse mundo agora, esse caos, né? Que a gente está vendo essa... Vamos dizer assim... O pessoal olha para o passado, tem uma depressão. Olha para o futuro, uma ansiedade. Perfeito. E não consegue viver o que está acontecendo agora, né? A gente percebe também uma... Não sei se é uma desistência de viver. Que as pessoas já não querem mais, elas já não acreditam mais nas coisas, né? E às vezes a pessoa, quando chega até você, seja no atendimento online, que não dá para você sentir assim, pelo seu lado espiritual, você consegue. Mas o que você mais está recebendo hoje em dia? As pessoas te procuram mais para quê? Por quê? Qual o maior, vamos dizer assim, o que as pessoas chegam, qual que é a maior dor que elas estão sentindo nesse momento? Descobrir o propósito e relacionamentos. Sim. Relacionamentos eu acho que eu já sabia que ia ser uma das maiores. Eu acho que tanto é pelo meu perfil, né? Perfil de mãe, esposa e tudo mais. Então, assim, relacionamentos e também propósito. Jana, eu tô perdida, não sei o que eu faço. A primeira pergunta que eu digo, por exemplo, se a gente estivesse numa sessão de coach agora, por exemplo, eu olharia para você, né? Faria tudo que tem que fazer inicial, eu olharia para você e ia falar, quem é você, Hamilton? Vixe, aí foi o boi com a corda agora, hein? Quem é você, Hamilton? A maioria das pessoas, algumas sim sabem responder, ou tentam pelo menos. Outras dizem, Jana, eu não sei quem sou eu. Outras se caem em lágrimas. Eu atendo homens também, né? E homens, eu vou te falar, em homens é muito mais aberto que mulher. Mas eu imagino. Você sabia disso? Eu imagino. É bem mais aberto, conseguem falar com mais naturalidade, conseguem colocar pra fora. A mulher dá uma segurada, assim. Mas hoje em dia é isso. Mas já tive vários cenários, sim, assim. Sim. Vários. Mas você já chegou, por exemplo, assim, eu acho que isso acontece várias vezes, né? Você tá ali, né? Chega a pessoa para conversar com você. Ô, Jana, eu tô com uns problemas, tô fazendo isso aqui e tal. Você já tem o seu lance dos 11 pilares para você poder identificar e ajudar essa pessoa. Mas tem aquelas pessoas que em alguns pilares ou em algumas partes, ela tá até bem. Tem, sim. Ela não tá o 100% que precisava, mas ela tá bem. E às vezes ela acha que ela não está em certos assuntos ou aspectos ou situações, e as outras que realmente precisava, eu não sei se é por orgulho, alguma coisa assim, não dá o braço a torcer, ela fala, não, aqui eu tô bem, aqui não precisa mexer. Tem isso também, né? Tem isso, perfeitamente, tem isso. Muitas vezes, ainda mais nessa parte de relacionamento com pessoas, é meio que intocável, sabe? Aí depois, quando vai a fundo, percebe que não era aquilo e fala, não, Jana, preciso mudar, o problema tá em mim, entendeu? E acontece sim. Ó, a Cintia tá perguntando se o seu atendimento é 100% online ou é presencial. 100% online. Beleza, muito mais. Daqui a pouco a gente vai passar as redes sociais da Jana e tudo mais, tá? Jana, já teve um dia que você falou assim, não dou conta de levantar para poder fazer o Santo Terço? Não teve esse dia. Ó. Já teve o dia de eu dizer assim, pai, eu estou muito cansada. Eu já fiz terço. Recém-parida. Vamos falar o português bem claro. Eu só tive cesárea.
Recém-parida, fiz terço. Já fiz terços chegando de madrugada, através de alguma questão da vida pessoal. Não teve um dia em que eu dissesse, não, Senhor, eu não quero isso para minha vida. Muito pelo contrário. Eu sempre, quando eu estava cansada, eu dizia, Pai, alivia o meu fardo, que ele tá pesado, tô cansada. São quase 3 anos acordando 5 horas, 4 horas. Não, eu já acordava antes, né? Mas por Santo Terço é todo dia. Eu tô ali, todo dia. Mas como eu disse, não é nada sobre mim, porque se fosse pelas minhas forças, eu não estaria ali. Ó, tem uma pergunta que eu achei até engraçada aqui, quem tá mandando é a Débora. Achei ela sensacional, tô assistindo aqui. Queria saber do sotaque dela. Ela falou sobre Fátima. Ela veio de Portugal? Sotaque meio de português? Não, mas todo mundo diz que eu tenho um sotaque e às vezes eu puxo, mas não tem nada, gente. Sou daqui mesmo, José Bonifácio, nascido, criada, não tem. Tá entendendo? Às vezes eu não sei. Eu tenho muito cliente em Minas, em Goiás. Será que eu tô pegando? O Cezinha tá rindo ali. O Cezinha tá rindo? Não, Débora, não tem nada, amiga, não tem. Débora, um beijão pra você. Ela tinha mandado querida. outro aqui, ó, que é assim, sobre se você já escreveu, se você tem vontade de escrever um livro. Não, mas tá no Mural dos Sonhos. Sim. Ê, Débora, você fez eu contar, hein? Por falar em mural de sonhos, é real isso, É real. né? Isso acontece. Acontece. Você sabe que eu tenho uma pessoa muito especial na minha vida, que é a minha parceira de rádio, e a Flavinha, ela tem o mural de sonhos dela. E, nossa, e a Flavinha, assim, tudo que ela fala, eu acredito nela, porque realmente acontece, né? E ela fala, não, eu pensei nisso aqui, só que ela planeja tudo bem organizadinho a vida dela. Tanto é que quando ela foi ter o filho dela, tal dia já estava tudo pronto, a mala, isso aqui já estava feito, isso aqui já estava organizado e tal. Eu não daria conta de fazer um negócio também desse, né? Eu sou sanguíneo. Pra poder fazer. E aí, o que é... Então... eu ia te falar Pra isso quem aí. tem um pouco de temperamento, eu sou... Porque não tem como, né? Não tem como a pessoa mudar não. Ela pode talvez melhorar, não sei se é melhorar, mas... É uma busca pela santidade, pela salvação, mas é um caminho Gente do céu. danoso, meu amigo. Meu Deus, não é fácil. Você sabe o seu temperamento? Eu acho que eu sou sanguíneo também, porque não é fácil. Não é né? fácil, meu amigo. Mas a gente tem que se controlar. Tenta, né? Tenta se controlar. E é real isso, então. Real. O mural é uma coisa que existe. Já me perguntaram assim, Jana, mas se você acredita tanto em Deus, naquilo que Deus faz, como é que você acredita nessa questão de profecia, de mural dos sonhos? Gente, se Deus me fez inteligente para sonhar, me deu conhecimento, eu não posso sonhar? Eu não posso sonhar? Então eu coloco lá no meu mural dos sonhos e falo, Pai, se for da tua vontade, realiza. Se não for da tua vontade, não é para mim. Jesus, quando ele estava no Horto das Oliveiras, ele olhou para o Pai e falou, Pai, se possível, no momento de dor, Sim. de medo, se possível, afasta-se de mim esse cálice. E por quê? Batei e vos será dado. Pedi e recebereis. Por que eu não posso? Então, mural dos sonhos. Um dia eu ouvi um cara falando sobre isso, ele falou assim, cara, tudo que você pede pra Deus, ele faz pra você. Ele falou, não, mas você só tem que pedir uma vez. Pede uma vez, esquece e vai fazer a sua parte. Eu gosto muito de pensar nisso também. Eu falo que Deus, ele não esquece os nossos sonhos mais antigos. Sim. Estar aqui porque é um sonho antigo. Porque tem aquelas palavras... Que isso? É verdade. Porque no meu mural dos sonhos está ir a um podcast. Tudo bem que não é o podcast, mas nós estamos aqui firme e forte. Não, né? Mas você sabe que isso é uma coisa que eu fico... não sei se... Porque tem a outra parte também, né? Guardadas as devidas proporções, a gente sempre brinca. Eu brinquei aqui um dia, brinquei falando sério, né? Com o nosso querido Davi. O Davi é da Metanoia. Perfeito. O Davi passou por um Covid, passou por uma situação muito complicada durante a pandemia, né? Uhum. Mas eu falava assim... Davi é 5 homens, você acha que vai acontecer alguma coisa? Ele falava, o quê? Ele falou, cara, você não sabe o que aconteceu, o negócio foi complicado pra mim. Eu falei, não, mas eu tinha certeza, cara, que você ia passar isso aí. Mas às vezes a gente vê pela fé da pessoa, né? Mas talvez a gente não acredita na nossa. Perfeito. Desconhece isso, né? Perfeito. Gente do céu, que isso. Que mais aqui? A Débora tinha mandado mais uma aqui, cadê?
Que ela tinha falado, tá? Falou assim, como que você consegue conciliar a sua rotina, né? De atendimentos, de mãe, de esposa, de palestrante e com o terço. Olha, gente, eu vou dizer, é uma loucura. Mas a gente dá conta. Como eu disse, acordo bem cedo, realizo as coisas que precisam realizar logo pela manhã. Tenho meus atendimentos de clientes fixos. O que são meus clientes fixos? São clientes que vão ficar juntos comigo por 3 meses. Sim. Então, eu tenho meus clientes que eu já tenho que estar ali, por exemplo, no horário às 9 horas da manhã, às 8 horas da manhã, às 7 horas da manhã, que também já atendi às 7 horas da manhã. Tenho minha mãe, com a graça de Deus, que me ajuda bastante. Então, e se não é minha mãe também, agora a Ana Luísa, que ela tá andando bastante, não tá dando. Mas até então, eu me programava, eu fazia a Ana Luísa dormir no horário que eu precisava atender e atendia, por exemplo. Então, dava super certo. Agora não tá dando mais, porque agora ela descobriu o que é andar pela casa, fuçar em tudo, a famosa fuçona, tadinha. Já cheia de crença, pequenininha. Mas se não, eu me reporto à minha avó, peço ajuda a ela, peço ao meu pai. Isso é até interessante, pois eu tinha muita dificuldade de solicitar ajuda. Eu era muito orgulhosa. É? Antes desse mover-se Deus na minha vida, eu não sabia falar, vem cá, me ajuda. Preciso de você, me dá uma mão, né? Mas Deus fez tanto morada, reformou tanto, que hoje eu consigo falar, você pode me ajudar? Pai, você pode ficar com ela para mim? Mãe, você fica com ela para mim? E assim a gente vai vivendo, vai lutando aí. É uma rotina, tem que lutar, não tem o que fazer. É a missão, Deus chamou, não tem como, o barco já tá em alto mar, e é isso aí, Débora. Muito bem. Mas se você me seguir, você vai ver como é que é um pouco. Eu posto bastante. A gente está indo para a última parte aqui. Eu vi que você trouxe a Bíblia também. Não sei se você quer fazer o uso hoje da palavra em especial, tá? Fica à vontade, se você sentir. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre as redes sociais, porque a gente vê hoje uma brigaiada, um monte de coisa, tentando fazer alguma coisa para poder travar alguma coisa nesse sentido, e através dessa mesma rede social você leva a palavra de Deus para casa das pessoas, né? Através do Santo Terço. E para quem acredita realmente, o Santo Terço, ele move montanhas. Ele faz curas, ele faz testemunhos incríveis de pessoas que são curadas, pessoas que mudam as suas vidas e que se entregam realmente a Deus, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da importância realmente das redes sociais nessa última parte e como que você vê a inteligência artificial nos dias de hoje, porque também é uma coisa que chegou para ficar. Olha, de verdade, assim, eu sou antenada, mas ao mesmo tempo não sou. Sim. Por exemplo, inteligência artificial. Jana, você sabe o quê? Quase nada, sabe? Entendi. Não foco muito, não vou atrás. Até eu tenho uma amiga minha que brinca, ela fala, Jana, você tinha que postar mais, você tinha que fazer mais vídeos e tal. Eu falo, ainda não é o momento. Sim. Deus não me pediu isso ainda. Tô agindo conforme Ele quer que eu aja. Jana, mas tem gente precisando, além do que eu já faço, né? E eu falo, não, vamos com calma, né? E tudo mais. Hoje, sobre as redes sociais, eu entendi, né? Não é fácil estar ali. Eu mesmo não sou a melhor pessoa do mundo, mas estou ali levando a palavra de Deus, Sim. uma palavra de amor, uma palavra de consolo. Eu tenho haters. É haters que fala? Eu tenho haters. Pessoas que mandam assim... Tem uma moça outro dia que mandou assim, eu não acredito em nada do que você fala. Eu entendo que é a dor dela, né? Acolho a dor dela e tá tudo bem. Outras pessoas que mandam, eu não acredito em coach, por exemplo. Sim. Outro dia uma pessoa mandou assim pra mim... Jana, mas eu tenho uma pessoa que ela fez o método CIS com o Paulo Vieira e ela virou evangélica. Como isso é possível? Ele faz uma lavagem cerebral? Eu falei, não, isso não é sobre o Paulo Vieira, isso é sobre ela. Sim. O Paulo Vieira, ele tem a fé dele, eu fiz formação com ele, eu conheço ele, mas a minha fé é minha fé. Por exemplo, eu tenho pessoas que vêm para o Santo Terço, Hamilton, que não são católicas. Já aconteceu. Eu imagino. Eu tenho clientes que não são católicos, eu tenho clientes que já foi ateu, assim, que são ateus. Tenho clientes evangélicos. Então, assim, as pessoas, quando elas olham para mim como modelo de fé, elas não me pegam só como uma pessoa que é católica. Até, às vezes, quando eu começo o Santo Terço, quando a gente vai tocar no assunto, no pilar espiritual, às vezes eu tenho que deixar claro para cliente, olha, não precisa ter vergonha, aqui não é a Jana do Santo Terço, aqui é a Jana coach, você é minha coach, né? Você pode falar exatamente o que você tá pensando a respeito de Deus. Aí ela olha para mim e fala, nossa, Jana, às vezes eu acho que Deus me abandonou, sabe? Ela tem coragem realmente de dizer aquilo que ela tá pensando, aquilo que ela tá sentindo. Então, assim, hoje eu acho que as redes sociais, né, e eu vejo isso, todas as pessoas deveriam usar. Jana, mas eu sou tão pequena, eu tenho nada de seguidores, eu tenho
pouco também, mas assim, leva a palavra de Deus, Sim. mostra uma rotina legal. Mas e o que as pessoas vão pensar? As pessoas têm muito medo do que as pessoas vão pensar. E nessa caminhada com Jesus, por exemplo, a gente tem muito medo do que as pessoas vão pensar. Até um certo ponto, né? Quando você descobre a identidade, sabe que aquilo que Deus sabe ao seu respeito é o que importa, você já não se importa com o que as pessoas falam, com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas vão julgar ou vão dizer, né? Então eu falo que a rede social é realmente para você estar ali, né? Para você dar o seu sim, porque através do seu sim, as outras pessoas também darão os delas. E o seu não também vai fazer com que as pessoas também deem o delas, né? Se a Jana não tivesse dado sim, quantas pessoas também não teria dado, né? Não estaria talvez no caminho que estão agora. Muito bem. Queria que você deixasse uma mensagem, né? Para quem está conhecendo a sua história agora, que vai acompanhar, que acompanhou hoje, que vai acompanhar em outro dia esse podcast, que vai ficar durante todo o tempo aí. As pessoas que conhecem o seu trabalho, que não conhecem, estão conhecendo a sua história, esse testemunho incrível que você tem. Pessoas que, assim como você, tinham desejo de ser mãe, né? Tinham desejo de realmente ter filhos e ainda buscam por alguém especial, né? Eu achei muito interessante quando você falou, no começo a gente estava juntos, vivemos a castidade um tempo, tudo tem o seu tempo certo, né? É que hoje a gente vive naquele mundo 2x, né? Aquela velocidade, e na verdade não é isso, a gente tem que parar, respirar e tentar colocar as coisas no lugar. E para quem, né, gostaria de conhecer o seu trabalho, fazer também esse atendimento com você, por favor, fique à vontade. Perfeito. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco nessa noite. Eu digo que se tem uma coisa que eu priorizo é tempo, porque tempo vale demais. O tempo você está com a sua família, eu poderia estar com os meus filhos, você poderia estar fazendo outra coisa que você goste também, e esteve aqui conosco nesta noite. Então, foi um prazer para mim estar aqui. Quero dizer para você, né, como uma palavra até de fé, de esperança, assim como o filho pródigo, volte para esse amor primeiro, queira conhecer esse amor primeiro, queira viver um processo de autoconhecimento, porque sem dúvida nenhuma ele vai te aproximar deste amor, né, te trazer na tua identidade, para aquilo que você foi criado. Jana, mas eu não sei qual é o meu propósito. Descubra. Vale muito mais a pena descobrir do que não descobrir, né? O custo é muito mais alto. Tem uma frase de Santa Teresa d'Ávila que diz: é justo que muito custe o que muito vale. Então a tua vida vai demais. Deus sonhou com a tua vida, sonhou com a tua história, sonhou com a tua família. Você não é um erro, não é um acaso, né? Às vezes a gente encontra pessoas pela vida que falam: Jana, mas eu não entendo por que eu nasci nessa família, por que eu tô aqui. Você nasceu aí e tá nesse momento aqui agora, neste podcast, escutando, porque Deus quis, né? Porque Deus quer isso para tua vida. Então, assim, não desiste de querer o melhor, de acreditar no melhor, de renovar as esperanças, né? De voltar para este amor primeiro, que tudo faz, né? Que é maravilhoso. Olhe para a cruz, queira viver esse processo, né? Que é esse processo de Santa Cruz nesta terra. Saiba que terão sim. Estar com Deus não é ausência de dor, não é ausência de tristeza, não é ausência de desafios, muito pelo contrário. Às vezes, quando a gente volta para Deus, ele só aumenta, né? Sim. Mas é na perseverança, na fé, no amor, na confiança, né? Nessa fidelidade, nessa intimidade com Deus que tudo acontece. Para quem quiser conhecer meu trabalho, eles vão colocar minhas redes sociais, sim. Né? Então, já está na tela? Já está na tela aí. Me segue no meu Instagram, né? Se tiver qualquer dúvida do meu trabalho, me manda uma mensagem também, ou no meu direct, ou tem meu contato lá na bio do Instagram, e vai ser um prazer, né? Tirar suas dúvidas, estar aí com vocês também agora, neste novo lugar que eu posso estar com vocês. E vamos todo mundo rezar às 6 horas da manhã. Amém, gente, por favor. Rezem o Santo Terço, façam a experiência de viver o Santo Terço conosco. Já amanhã, 6 horas da manhã, hein? Ô, Jana, só pra gente fechar aqui, eu acho 2 coisas sensacionais. É que você faz um preparo todo especial, tem uma música que você também começa cantando. E né? olha, é incrível, Hamilton, que eu tenho uma cliente minha que é médica, a Cris, que ela vai estar me assistindo possivelmente, porque ela é uma grande querida da minha vida, ela é do Rio de Janeiro, a Cris me conheceu através do Santo Terço, e ela fala assim: Jana, às vezes eu tô lá, ou no centro cirúrgico, ou indo no trânsito, ou eu tenho um caso muito difícil. Ela é médica cardiologista infantil, né? E aí ela fala: Jana, eu lembro da música que você colocou no começo. E aquilo vira o meu hino o dia todo. Eu canto, porque quem canta, reza 2 vezes. Exatamente. Então, todas as vezes, tem a musiquinha no início, desde o começo. As orações do Santo Terço, que já são fixas, né? Orações de combate, como São Miguel Arcanjo, Augusta Rainha do Céu. Tem a oração da manhã,
que eu amo, e todas as pessoas amam aquela oração. Até eu trouxe aqui o meu livrinho de oração, o meu tá bem acabadinho, tá bem assim rasgadinho, ó, chama Meu Diário de Orações, olha que bonito. Olha aí. Meu Diário de Orações, aí tem as orações bonitinhas, tem ensinando a rezar o Santo Terço, o meu tá até acabadinho. Então, as pessoas gostam muito da oração que eu faço pela manhã, que é essa aqui, ó. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vê. E assim, se não, ver o bem em cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua a toda maldade, que só de bênção se enche o meu ouvido, que eu seja tão fiel a ti, tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no discurso deste dia eu te revele a todos. Amém. 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 Essa é uma oração que eu faço bastante. Milton, trouxe presente pra você. Ó, tá vendo? 2 presentes. Que legal. Um livro de São José Maria Escrivá. Coloquei aí, depois você vê. Pô, e veio São José Maria Escrivá é maravilhoso. Veio numa ótima hora. Esse livro... Não sei porque Jesus tocou no meu coração. Eu tinha uma pilha de livro lá, tá? Então, Vou te ele tocou revelar, tá mesmo, bom? porque... E esse aqui também, que vai fazer Poxa. total sentido para essa noite. Pode abrir, por favor. Atenção. Atenção, gente. A expectativa é muito grande. Meu amigo Dudu que produziu para mim. Falei, amigo, quanto custa? Ele falou, não, amigo, é apostolado. Coisa mais linda. Poxa vida, olha aí. Olha. Tem até teu nome, hein? Nossa, não é possível. Olha que coisa mais linda. Gente. Dudu, meu amigo que fez. Ô, Dudu, um abraço, meu Dudu, velho. Deus te querido. abençoe, cara. Uma hora dessa, o Dudu tá online também no Instagram, falando da Quaresma de São Miguel. Poxa, muito obrigado mesmo. É um presente do meu coração. Já vou estrear amanhã. Que bom, fico feliz, que bom. Obrigado mesmo, de coração. Amém, viu? obrigada, viu? Ó, que Deus possa continuar pavimentando aí a sua vida com muita saúde, muita sabedoria, cada vez mais fé. Você, sua família, Cezinha que veio aqui hoje com a gente. Eu me encantei muito porque eu imaginava realmente que você tinha tido apenas uma perda, que esses dias você postou. Aham. Aí que eu fui conhecer a história inteira, né? E assim como você, várias pessoas já passou por isso também. E através de Deus, né? Conseguiu todo o conforto e principalmente todas as respostas para tudo que estava acontecendo. Eu acho que esse é o negócio. É realmente a resposta, né? Que vem de Deus. Não tem como ficar perto de você e não sentir a presença dele. Então, muito obrigado de coração. Obrigada. Tá? De verdade mesmo. Amém. Deus Eu espero abençoe, que a gente viu? possa fazer muito em breve a parte 2. Amém. Para que a gente tenha cada vez mais espaço, né? Para poder falar sobre a palavra de Deus. Obrigado pelos presentes, de coração mesmo. Esse aqui é muito especial. Já vou estrear amanhã. Agora, essa semana eu pedi uma resposta para Deus e eu acho que chegou. Gente. É Deus agindo, né? Não Amém. é fácil perdoar, mas... E o perdão não é para quem recebe, é para quem dá, pra né? quem dá, é isso. E o perdão, Hamilton, ele é salvação. Sim. É uma salvação sem fim. Eu Mas não é fácil. gravei uma sequência de stories esse dia eu falando sobre isso, principalmente sobre isso, né? Então, não sei o que você está passando, não sei o que está acontecendo na sua vida, mas entregue o seu caminho ao Senhor e principalmente, né? Busque perdoar as pessoas pelas quais você acha que foi magoado, para que você se liberte desse peso, né? Isso. Senhor, quantas vezes devo perdoar, né? 70 vezes 7. É vez, hein? É muita coisa. É vez. Volta com Deus para casa, tá bom? Amém. Obrigada, viu? Obrigada amanhã, a todos 6 horas, vocês. se Deus quiser, a gente vai estar lá. Amém. Firme e forte. Estarei tá bom? esperando pessoas novas do Santa Terça amanhã. Amém. Gente, família Filmix, muito obrigado mais uma vez. A gente vai dar uma pausa na semana que vem, não vai ter no ar, tá bom? Mas no dia 26 a gente volta com mais um episódio ao vivo, às 21 horas, às 9 horas. E a gente vai tentar fazer algumas coisas diferentes. Hoje você já viu que já estava um clima, um novo visual está surgindo por aqui. E a gente vai estar preparando uma coisa bem bacana para todos vocês, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado a todo mundo que participou aqui do chat, que deu seu recadinho. Para você que vai assistir num outro momento também. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.